Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 14. Capítulo 170. Goto Itori seguiu Minami Shouji de volta ao prédio principal. Naquele momento, ela estava verdadeiramente satisfeita. Ela já havia conhecido os pais dele. Ela havia descoberto que Minami confiava nela, que ele vinha acompanhando seus esforços o tempo todo. Para Itori, isso por si só já era suficiente. Tendo a crença de Minami nela, a confiança dele, isso já era mais do que ela poderia pedir. No entanto, ainda havia um pequeno arrependimento persistente em seu coração. Depois de toda essa correria, ela ainda não tinha tido a chance de mostrar seu uniforme de empregada para Minami. O único motivo pelo qual ela havia usado aquela roupa era por causa dele. No entanto, mesmo agora, ela não tinha recebido uma única palavra de resposta dele. Isso foi um pouco decepcionante. Mas fazer o quê? Considerando quão maravilhoso tinha sido o dia, ela concluiu que não poderia pedir mais nada. Enquanto caminhavam, Itori espiou Minami por entre as mechas de sua franja excessivamente longa. Fora isso, ela não fez mais nada. Porque às vezes, apenas observando Minami, sem dizer uma palavra, isso foi suficiente para enchê-la de uma felicidade inexplicável. Os dois continuaram caminhando. Até que finalmente, o menino que ela estava encarando se pronunciou. Parece que estamos quase lá. Itori saiu do transe percebendo de repente. Em determinado momento eles já haviam retornado ao prédio principal. A sala de aula de Minami ficava no primeiro andar, enquanto a dela estava mais à frente, à direita. Isso foi rápido. Ela murmurou algo para si mesma. Aquele corredor, do qual tantos alunos da escola secundária Shuka reclamavam por ser muito longo, de alguma forma para ela, o dia de hoje pareceu muito curto. Ela queria caminhar com ele por mais um tempo. Ela queria continuar caminhando ao lado dele, só mais um pouco. Mesmo que não fizessem nada, mesmo que não dissessem nada. Estar perto dele já era suficiente. Itori baixou o olhar. Esse pequeno pensamento se instalou em seu coração. Mas, bebê, então eu vou voltar primeiro, Minami. Ela não conseguiu se obrigar a dizer algo tão egoísta. Itori nunca quis incomodá-lo, porque no fundo, ela sabia. Se ela perguntasse, se ela simplesmente dissesse, Minami provavelmente diria que sim, mas ela não queria incomodá-lo. Então ela se virou, pronta para ir embora. No entanto, espere um segundo, Itori. É? A voz de Minami a fez parar abruptamente. Ela se virou com a voz suave e insegura. Tem mais alguma coisa, Minami? Ah, não é nada demais. O menino de cabelos negros sorriu. Eu só queria dizer, seu uniforme de empregada é muito fofo, Itori. Até mais. Dito isso, ele acenou casualmente e subiu as escadas, deixando para trás um Goto Itori completamente congelado. Poucos instantes depois, de repente, ela pegou o celular e enviou uma mensagem. Enquanto isso, no café com mordomos e empregadas domésticas, uma certa ruiva finalmente teve um momento para respirar. Assim que ela se sentou para descansar, o telefone dela vibrou. Uma mensagem do Line? Kita Ikuyo, que acabará de se despedir de um grupo de clientes, piscou curiosa. Ela verificou a tela e viu uma notificação extremamente óbvia à sua espera. Ela clicou nele, e então, é provavelmente morta, Kita-chan. Eu tomei minha decisão. Você já se decidiu? Kita olhou para a mensagem que surgiu do nada, confusa. Ela estava prestes a perguntar exatamente o que Tori havia decidido, quando outra mensagem apareceu. Provavelmente morta. Decidi que vou usar essa roupa de empregada doméstica pelo resto da minha vida. Kita ficou paralisada. Eita. Preciso manter o otimismo. Espera, Goto-san. O que você está dizendo? Além disso, o uniforme de empregada foi feito com o dinheiro da nossa turma. Ele pertence à turma, sabia? Provavelmente morto, eu vou comprar. Se eu comprar, tudo bem, né? Eu só não consigo mais viver sem isso. Não. Kita ficou boquiaberta. Isso era um problema enorme. Não importa como você olhasse para a situação, usar um uniforme de empregada doméstica para o resto da vida era simplesmente impossível. E a parte mais louca, Kita se lembrava claramente. Quando seus colegas de classe forçaram Itori a vestir o uniforme de empregada, ela estava extremamente relutante, parecendo que ia desmaiar. Que diabos tinha acontecido? O que poderia ter alterado seu pensamento de forma tão drástica? Kita não era burra. Na verdade, ela rapidamente percebeu a explicação mais lógica. A única coisa que poderia fazer Itori mudar assim era Minami Shouji. Kita gemeu, coçando a cabeça. Sim, só podia ser isso. Minami deve ter elogiado o uniforme de empregada de Itori. E agora, de repente, ela queria continuar usando para sempre. Kita sentiu que uma dor de cabeça estava começando. Overdose de Minami. É uma doença real, né? Claramente. O caso de Tori já era terminal. Enquanto isso, Kita estava passando por uma crise por causa de sua colega de banda. Minami, por outro lado, estava completamente à vontade. Ele passou a manhã explorando o festival com Akane. Ele havia ajudado Itori com a situação de Futari. Tudo está correndo bem. Ele se espreguiçou preguiçosamente. Café da manhã? Já está resolvido graças a Akane. Agora, ele estava simplesmente relaxando no fundo da cabine de sua sala de aula, folheando casualmente um romance leve, aguardando seu próximo turno, na barraca de bananas com chocolate. Mas naquele exato momento, em outro lugar. Será que Minami está descansando lá dentro? Aquele cara é invejável demais. No balcão da frente, Tsuchiya Taiyo preparava bananas com chocolate, derretia chocolate comprado no mercado, regava bananas descascadas espetadas em palitos de bambu e finalizava com confeitos coloridos. Enquanto trabalhava, ele resmungava para Shouza Kishouta, que estava ao seu lado. Aquele cara, ele é bonito, tem notas excelentes e ainda é atlético. Tudo bem, sem problemas.
Mas além disso, ele também é próximo do Shinjo-san? A imagem de Shinjo Akane ajudando Minami a costurar para o festival escolar passou pela sua mente. Tsuchiya estava praticamente furiosa de ciúmes. Estavam falando da Shinjo Akane, a segunda melhor aluna da turma. Bonita e charmosa, extrovertida e alegre. Uma garota perfeita em todos os sentidos. E no entanto, ela ajudou Minami de bom grado sem a menor reclamação. Como ele não poderia sentir ciúmes? Seus molares estavam praticamente se transformando em pó. É sem brincadeira. Shouzaki Shouta suspirou. Eu costumava pensar na Shinjo-san como a garota dos meus sonhos, sabe? Sua voz transbordava amargura, como se ele tivesse acabado de dar uma mordida no limão mais amargo que se possa imaginar. A vida é tão injusta. Por que nunca houve uma garota assim interessada nele? Nos mangás de romance, os caras gentis e amáveis não eram considerados os mais populares? Mas na vida real, ser simplesmente gentil era completamente inútil. Um cara socialmente retraído que nunca se comunicava ativamente com garotas não tinha a menor chance de conquistar o coração de ninguém. Os dois trocaram olhares e soltaram suspiros profundos antes de continuarem o trabalho. Reclamar não mudaria a realidade. Nesse exato momento, uma voz animada e enérgica soou ao lado. Oh, bananas com chocolate? Takina, vem cá, vem cá. Elas parecem muito boas. Tanto Shouzaki quanto Tsuchiya olharam instintivamente para cima, apenas para congelarem no lugar. De pé diante deles, uma garota loira com o cabelo preso de lado por uma faixa preta, seus cachos dourados balançando levemente a cada movimento. Ela irradiava um charme contagiante e radiante, um sorriso tão brilhante e cheio de vida que só de olhar para ela, todas as preocupações desapareciam. E ao lado dela, uma garota com longos cabelos negros como azeviche, com uma expressão séria e serena no rosto. Ela usava uma blusa laranja com punhos franzidos, combinada com uma saia jeans azul simples. Ao contrário da garota loira, ela não usava acessórios. Mas talvez seja por isso mesmo. Ela exalava uma elegância inconfundível, como uma jovem refinada de família nobre. Essas duas garotas, uma animada e calorosa, a outra fria e serena. Uma tão radiante quanto o nascer do sol de verão, a outra tão tranquila quanto uma primavera de outono. Eles eram como opostos perfeitos, imagens espelhadas um do outro. E o mais importante, essas garotas são incrivelmente fofas. Tsuchiya murmurou algo inaudível. Se estivessem falando de beleza pura, essas duas eram tão deslumbrantes quanto Shinjo Akane. É? Você acha que eu sou fofa? Hehe, obrigada pelo elogio. A garota loira riu alegremente, com os olhos brilhando de divertimento. Ela então se virou para sua companheira de cabelos negros e lhe deu um empurrãozinho. Takina, eles também estão te elogiando. Você deveria agradecê-los. A garota de cabelos negros, visivelmente constrangida, soltou um suspiro suave. Em seguida, ela fez uma leve reverência para Tsuchiya e Shouzaki. Obrigado. Sua voz era calma e educada, mas seus olhos, profundos como flores de glicínia, suplicavam silenciosamente ao seu companheiro. Vamos nos concentrar no motivo de estarmos aqui, Shizato. Certo, certo. O principal motivo da nossa vinda. Tsuchiya piscou confusa. Principal motivo? Então sobre isso. A garota loira Shizato riu enquanto olhava ao redor, seus olhos vermelhos flamejantes examinando a área antes de finalmente falar. Esta deve ser a aula de Minami Shouji, certo? Alguém poderia avisá-lo que Shizato e Takina estão aqui? Suas namoradas vieram vê-lo. Ela terminou a frase com um sorriso travesso. Mas no momento em que aquelas palavras foram ditas, os olhos de Tsuchiya e Shouzaki se arregalaram em total descrença. Nós, namoradas, de Minami. A quantidade de informações contida naquela única declaração era excessiva, tão avassaladora que os dois garotos sentiram que iam entrar em curto-circuito. Espere aí. Uma única Shinjo Akane já era inacreditável o suficiente. Mas agora, essas duas garotas lindas também estavam envolvidas com Minami? E elas se apresentavam abertamente como namoradas dele. Tsuchiya e Shouzaki queriam desesperadamente acreditar que aquilo era apenas uma brincadeira, que aquela loira despreocupada estava apenas aprontando com elas. Mas, a garota de cabelos negros e expressão séria ao lado dela não negava isso. Sua única reação foi um leve rubor em suas bochechas pálidas. Tetaio, Shouzaki sussurrou horrorizado. A diferença entre os homens é realmente tão grande assim? Você está me perguntando isso? Tsuchiya já estava preso em sua própria crise existencial. Inicialmente, ele pensava que a única coisa que o separava de Minami era Shinjo Akane. Mas agora, olhando para essas duas garotas, estava claro. Comparar-se com os outros realmente vai te enlouquecer. Tsuchiya soltou um suspiro profundo e cansado antes de finalmente se virar para Shizato. Por favor, aguarde um momento. Vamos buscar Minami. Obrigada, seria ótimo. Shizato assentiu alegremente, exibindo outro sorriso radiante. Ao entrarem na sala de descanso, os dois meninos gritaram. Minami. Shizato-san e Takina-san estão aqui para te ver. Ao ouvir esses nomes, Minami suspirou. Ao pousar o seu romance leve, esfregou as têmporas. Shizato e Takina? Homem, justo quando eu pensei que finalmente tinha tido uma folga. Ele mal havia terminado de lidar com Shinjo Akane e Goto Itori. E então chegaram Nishikiji Shizato e Inoue Takina. Por que todas essas garotas pareciam estar se revezando? Ele mal havia se sentado por 10 minutos desde que acordou às 5h30 da manhã. Minami soltou um longo suspiro de impotência. Mas ainda assim, já que Shizato e Takina tinham vindo de tão longe para vê-lo, ele não podia simplesmente ignorá-las. Então ele simplesmente assentiu com a cabeça. Tudo bem. Espere, é só isso. Tsuchiya e Shouzaki trocaram olhares atonitos. Seus olhos praticamente brilhavam de inveja, no entanto, Minami parecia estar sendo forçado a fazer algo. Minami. Tsuchiya não aguentou mais, sua voz tremia enquanto ele rangia os dentes.
Você tem alguma ideia de quão raras são as garotas bonitas neste mundo? O que provocou isso? Porque há dois esperando por você lá fora. Tsuchiya cerrou os punhos em frustração. Com garotas assim, você não deveria se ajoelhar e pedi-la em casamento na hora? Você tem noção da sorte que tem? Minami, você salvou o mundo em uma vida passada ou algo assim? A expressão de Shozaki Shouta se contorceu em frustração, seu rosto se contraindo enquanto ele soltava um som que só poderia ser descrito como uvas verdes, reclamando de limões simplesmente porque não podia tê-los. Tanto Tsuchiya Taiyo quanto Shozaki Shouta estavam claramente mergulhando na loucura, e graças à experiência de união que tiveram durante o projeto de costura da última vez, eles desenvolveram um relacionamento bastante decente com Minami. Então, agora, elas não tinham mais nenhuma reserva em agarrá-lo e começaram um longo discurso sobre o quão incríveis eram as garotas bonitas, analisando tudo desde suas feições, charme e até mesmo proporções corporais. Após toda essa análise, eles chegaram a uma conclusão. Minami Shouji precisava sair da sala de descanso imediatamente? E peça as duas garotas em casamento imediatamente. Ao ouvir aquela discussão absurda, Minami só conseguia encará-los com exasperação. Esses dois idiotas, eles nem sequer tinham namorado alguém antes, e no entanto lá estavam eles, agindo como especialistas, dizendo-lhe o que fazer. Ainda, não era correto deixar Nishikiji Shizato e Inoue Takina esperando do lado de fora por muito tempo. Com esse pensamento Minami soltou um suspiro, então puxou a cortina e saiu. Capítulo 171. Existe um ditado que diz, ouvimos a voz antes de ver a pessoa. No momento em que Minami Shouji saiu da sala de descanso dos bastidores, ele imediatamente entendeu o significado daquilo. Minami-kun. Minami, chefe. Duas vozes. Uma delas era tão brilhante e apaixonada quanto o sol escaldante, impossível de ignorar. A outra era calma e constante, como o fluxo suave de um riacho cristalino, trazendo uma sensação de paz tranquila. Shizato, Inoue-san. Minami acenou com a cabeça, sorrindo ao cumprimentá-los, enquanto lançava um olhar casual para trás deles. Além dos dois, nenhum dos outros membros do Rico Rico estava presente. Minami perguntou, são só vocês dois hoje? A gerente Kurumi e Mizuki-san estão ocupadas no café. Elas não poderão vir vê-la hoje, Minami, chefe. Inoue Takina ergueu seu rosto de pele clara, e suas palavras carregavam naturalmente um tom respeitoso enquanto explicava a Minami. Era fim de semana, a época mais movimentada da Rico Rico. Embora Mizuki e os outros quisessem vir, simplesmente não podiam deixar o café sem vigilância. Minami, chefe. Ao ouvir o tom sério de Inoue Takina, Minami achou engraçado. Takina continuava tão inflexível como sempre. Mas considerando o tempo que se conheciam, a insistência dela em usar honoríficos começava a parecer artificial. Então ele tomou a iniciativa e disse, Takina, nós temos a mesma idade, e eu nunca aceitei oficialmente o convite da Rico Rico para ser a chefe deles. Você não precisa ser tão formal quando fala comigo. Isso não vai funcionar. O rosto claro e bem definido de Takina permaneceu sério. Minami, a chefe, continua sendo Minami, a chefe. Embora ela não pudesse verificar se as memórias em sua mente eram reais ou falsas. O respeito de Takina por Minami era completamente genuíno. Ele não apenas salvou a vida de Shizato, curando sua doença cardíaca congênita. Ele também ajudou a Rico Rico a obter financiamento da Cruz Vermelha de Tóquio, e até aparecia de vez em quando, usando suas excepcionais habilidades culinárias para atrair clientes. Graças à ajuda de Minami, Rico Rico estava em uma situação muito melhor do que antes. Eles não precisavam mais esticar seus fundos ao limite, nem viver em constante ansiedade com a situação financeira do seu café e do orfanato. Takina sempre fora uma garota tradicional, e ela sempre quisera retribuir a gentileza de Minami. A bondade, aliada às memórias fragmentadas em sua mente, lembranças de uma vida feliz passada com Minami e Shizato. Foi por isso que quando Shizato declarou casualmente que era namorada de Minami, Takina não refutou isso. Ela simplesmente aceitou. E assim, no mínimo, ela queria demonstrar-lhe o devido respeito. Ela continuou se dirigindo a ele como Minami, chefe. O que fez Minami balançar a cabeça com uma risadinha. Eu realmente não consigo me acostumar a ser chamada de Minami, chefe, o tempo todo. Minami pensou por um instante e então fez uma sugestão. Que tal assim? Eu te chamo de Takina, e você pode me chamar de Minami-kun ou só de Minami como a Shizato faz. Você escolhe o que parecer mais natural para você. Takina franziu levemente suas sobrancelhas elegantes, parecendo preocupada. Acho que não consigo fazer isso. Dirigir-me a alguém diretamente pelo primeiro nome parecia informal demais. Além de Kurumi e Mizuki-san, que conheço desde criança, não me dirijo a mais ninguém dessa forma. Ela hesitou, seus cabelos negros e sedosos caindo suavemente ao redor do rosto. Ao ouvir isso, Minami deu um sorriso zombeteiro e estendeu a mão, pegando a dela na sua. Então, eu não sou considerado um dos seus companheiros? Sua voz era firme e calorosa, seu olhar claro. Mas... Minami, chefe. Ao sentir o calor da palma da mão dele, a expressão geralmente fria e composta de Takina se transformou instantaneamente em um rubor suave e corado. Minami-kun ou simplesmente Minami. Minami repetiu com um sorriso gentil. Mas... Minami-kun ou Minami. Kug. Takina baixou o olhar, murmurando finalmente em voz quase inaudível. Minami-kun. Por algum motivo, o simples fato de estar em frente a Minami fazia com que ela sentisse como se toda a sua força e compostura habituais tivessem sido arrancadas. Ela se sentia impotente, como se toda a energia do seu corpo tivesse sido drenada. No entanto, ela não tentou afastar a mão da dele. Mas o que ela não esperava era que Minami ainda não tivesse terminado. Ainda sorrindo, ele levantou um único dedo. Diga isso de novo. Minami-kun. De novo. Minami-kun.
Com pessoas passando pelo corredor, Takina sentiu-se constrangida e instintivamente tentou puxar a mão de volta, mas Minami não a soltou. Mais uma vez. Depois de provocar Inoue e Takina repetidamente por mais de uma dúzia de vezes, fazendo seu rosto ficar completamente vermelho, Minami Shouji finalmente cedeu, satisfeito. Por algum motivo. Olhar para uma garota séria e bem comportada como Takina sempre lhe dava uma vontade inexplicável de provocá-la um pouco. Ei, Minami-kun, não fique só flertando com a Takina. Olha, tem uma beldade alegre e radiante bem aqui. Deixando de lado se é apropriado ou não que uma beleza alegre se autodenomine assim. Shizato-san, você sequer percebe o que está dizendo? Minami lançou um olhar para Nishikaji Shizato, que estava semicerrando os olhos com um sorriso travesso. O que você quer dizer com flertar? Tudo o que ele fez foi convencer Takina a mudar a forma como se dirigia a ele. Como isso poderia ser considerado flerte? Arara, esse cliente é mesmo uma figura. Você passou a manhã inteira provocando as meninas da nossa loja, sabia? Mami Shouji. Sim. Essa era definitivamente a Shizato. Uma garota que podia dizer sem vergonha coisas que fariam a maioria das garotas gaguejar de constrangimento. Ah bem, Minami balançou a cabeça, decidindo não levar as provocações dela muito a sério. Em vez disso, seu olhar se desviou para a sacola de pano que ela segurava. O que é isso? Curiosa, perguntou Minami. Esse? Shizato ergueu a sacola com orgulho, soltou um funfo brincalhão pelo nariz e então explicou. Este é um bento de café da manhã caseiro especial que Takina e eu preparamos especialmente para Minami-kun. Afinal, conhecendo a sua personalidade, você provavelmente ainda não teve tempo de comer, não é? Ela falou enquanto desatava o nó da sacola, revelando uma marmita bento resistente de uma única camada. Com um olhar triunfante, ela retirou a tampa. Dentro havia uma variedade de pratos clássicos de bento, bife de hambúrguer, frango frito, mini salsichas, salada de legumes, tomate cereja. Uma variedade colorida, todas dispostas com esmero e visualmente atraentes. E então, como está? Shizato jogou os cabelos para trás com confiança, exibindo um sorriso radiante. Takina e eu acordamos cedo só para fazer isso e com base no horário. Minami-kun, você já deve estar com fome, não é? Eu deveria estar com fome agora? Ao ouvir as palavras de Shizato, Minami instintivamente colocou a mão na barriga. Ele tinha acabado de comer 2 rolinhos de sushi, uma bola de arroz e meia desta takoyaki, uma tigela e meia de yakisoba e um cachorro-quente e meio, tudo por cortesia de Shinju-san. Com fome, a expressão de Minami endureceu. Só de olhar para as porções exageradamente generosas do bento de Shizato e Takina, ele já se sentia satisfeito. Mas o verdadeiro problema era, não havia como ele recusar. O esforço e o cuidado que dedicaram a este bento eram evidentes. A rica variedade de pratos, a disposição precisa. Só de olhar, ele conseguia perceber quanto tempo e esforço foram investidos na sua confecção. 2,1 pontos. Frango frito bem temperado e visualmente atraente? 1,9 pontos. Molho um pouco excessivo, mas no geral uma salada de legumes sólida. Considerando que Shizato antes só era capaz de fazer arroz com omelete de 1,1 ponto. Para ela melhorar tanto em tão pouco tempo. Minami lançou um olhar discreto para as mãos que Shizato estava escondendo atrás das costas. Em suas mãos, antes lisas e imaculadas, havia vários curativos adesivos fofos com temas de desenhos animados. Minami suspirou. Foi assim mesmo. Ele esfregou a barriga, avaliando sua capacidade estomacal atual, e então soltou um suspiro profundo. Ele realmente não deveria ter comido tão cedo. Ele deveria ter guardado um pouco de espaço. Shouji-kun, o que foi? Por que esse suspiro? Shizato inclinou a cabeça. Estou suspirando porque estou muito feliz. Minami respondeu casualmente, pegando os hashis das mãos de Shizato antes de começar a comer. Seu ritmo estava visivelmente mais rápido que o normal. Seu jeito calmo e sereno de sempre à mesa havia desaparecido. Em apenas 1 ou 2 minutos, metade do bento já havia desaparecido. Uau, como se espera de um cara. Ao verem Minami devorar a comida, Shizato e Takina pareceram surpresas. Você está comendo muito rápido. Mami Shouji, se ele não comesse rápido o suficiente. Aquela maldita sensação de estômago cheio acabava por o alcançar, tornando até a comida mais deliciosa difícil de engolir. Em apenas 5 ou 6 minutos, ele conseguiu de alguma forma terminar todo o bento. Isso é incrível. Então esse é o apetite do cara? Ele realmente terminou tudo em apenas 5 minutos e meio? Shizato olhou boquiaberta para a lancheira agora completamente vazia. Ela realmente não esperava que ele comesse tudo tão rápido. Não sobrou nenhuma única migalha. No entanto, comparado ao choque que ela sentiu, Takina, que estava ao lado dela, apenas parecia preocupada. Shouji-kun, você estava mesmo com tanta fome assim? Foi tudo bem. Minami permaneceu sentada no banco, tentando se levantar. Sem escolha. Ele estava empanturrado. Depois de já ter comido tanto antes, adicionar um bento inteiro por cima disso, Minami se pegou esfregando distraidamente a barriga por cima da camisa, com uma expressão que misturava satisfação e arrependimento, predominantemente o último. Ainda, considerando todo o esforço e dedicação que Shizato e Takina investiram nisso, não havia a mínima possibilidade de ele demonstrar qualquer sinal de desconforto. Enquanto Minami se preparava, ele sorriu e fez um elogio. Está muito bom mesmo. O que realmente me surpreendeu foi a rapidez com que as habilidades culinárias de vocês duas melhoraram, Takina e Shizato. Mas talvez uma porção só não seja suficiente afinal. Na realidade, Minami já estava empanturrada. Mas contar uma mentira inofensiva aqui não deve causar nenhum problema. Pelo menos, era o que ele pensava até ouvir a risada triunfante de Shizato. Exatamente como eu previ. Previsto? Sim. Shizato sorriu como se o tivesse desmascarado completamente. Na verdade, tchan tchan tchan. Surpresa.
Esta lancheira pode parecer um bento de uma única camada, mas na verdade tem 2 camadas. Há um compartimento secreto embaixo. Sem hesitar, ela desprendeu a caixa de bento de madeira, revelando uma segunda camada idêntica por baixo. Eu sabia. Um adolescente não se contentaria com apenas uma porção, então preparei um bento de 2 camadas com antecedência. Colocando as 2 mãos nos quadris, Chisato inclinou a cabeça para trás num ângulo quase ridículo, praticamente pairando sobre o Monte Everest com orgulho. Vamos lá, Minami. Me elogie. Minami olhou para o bento adicional e depois para Chisato, que estava radiante de orgulho. Uma surpresa, não é? Sim. Isso foi definitivamente uma surpresa. Instintivamente, ele colocou a mão na barriga. Por um breve instante, ele sentiu um desejo incontrolável de estrangular a si mesmo, o seu eu de minutos atrás. Usando a desculpa de que vou guardar isso para o almoço mais tarde, Minami conseguiu, de alguma forma, escapar do pesadelo de comer 3 cafés da manhã de uma só vez. Mas, para ser honesto, com a sensação de saciedade que ele tinha naquele momento, não havia garantia de que ele ainda sentiria fome à tarde. Balançando a cabeça em sinal de exasperação, ele se virou para os assentos vazios ao seu lado. Chisato e Takina tinham ido ao banheiro, o que significava que ele tinha pouco tempo para que seu estômago se acalmasse. Perfeito. Pensando nisso, Minami fechou os olhos e decidiu descansar por um momento. Enquanto isso, no banheiro feminino da escola Shuka, Takina hesitou ao observar Chisato lavando as mãos. Então, reunindo coragem, ela se pronunciou. CH Chisato. Me desculpe. Por que você está se desculpando de repente? Chisato inclinou a cabeça, curiosa. Mesmo você sendo quem mais se importa com a Minami. Antes, eu... Takina parou de falar quando a lembrança de Minami segurando sua mão passou por sua mente. Subitamente, ela sentiu uma enorme culpa. Ela sempre soube o quanto Chisato amava Minami, mas a interação deles agora mesmo, parecia que ela tinha excluído Chisato. Do que você está falando, Takina? Cruzando os braços, Chisato lançou-lhe um olhar incrédulo. Por que eu ficaria bravo com uma coisa dessas? Takina piscou surpresa. Ouvir. Sem hesitar, Chisato estendeu a mão e segurou as mãos de Takina nas suas, sorrindo de forma brincalhona. Ficar com ciúmes de uma coisa dessas? Nem pensar. E eu já não te disse isso antes, Takina? O que? A verdadeira felicidade é quando nós dois a conquistamos juntos. Seus dedos se entrelaçaram quando seus olhares se encontraram. Os olhos vermelhos de Chisato ardiam como folhas de outono ao vento, apaixonados e inabaláveis. O olhar violeta de Takina era calmo, sereno, como flores de glicínia balançando numa brisa suave. Quero estar com você, com Minami, para sempre e sempre. Somos uma só. Ninguém pode nos separar. Suas palavras eram algo que nenhum forasteiro jamais entenderia. Mas o sorriso radiante e contagiante em seu rosto não deixava espaço para dúvidas. Ciúme? Isso nem sequer era uma questão. Se alguma coisa, ela estava feliz, porque neste final feliz dela, ela nunca cogitou abandonar Takina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 172. Inventar. Feito. Preparação mental. Tudo pronto. Cuecas que Minami-kun consegue ver. Já está usando. Cough, cough, cough. Assim que No Takina estava prestes a responder, percebeu imediatamente que algo estava errado e começou a tossir violentamente. Hehehe. Parece que você realmente se lembrou do que eu disse antes e colocou, né? Nishikaji Chisato piscou de forma brincalhona. Se você vai dizer isso, o que você diz, Chisato? O rosto de Takina ficou vermelho como um pimentão enquanto ela contra-atacava diretamente. Claro que estou completamente preparado. Chisato colocou as mãos na cintura com confiança, completamente imperturbável. Na verdade, eu até trouxe uma camisinha 0.01 por precaução. Quer ver? Parem. Já chega. O rosto inteiro de Takina ficou vermelho enquanto ela olhava freneticamente ao redor. Felizmente, quase não havia ninguém no banheiro. Os visitantes ocasionais entravam e saíam, mal prestando atenção neles. Qual é o problema? A Takina gosta do Minami-kun tanto quanto eu? Chisato fez beicinho, claramente insatisfeita por ter sido interrompida. Gostar do Minami-kun é uma coisa. Mas... A voz de Takina começou firme, mas logo foi ficando cada vez mais fraca à medida que ela virava a cabeça. Mas esse tipo de coisa só acontece depois do casamento. Chisato soltou um gemido de decepção. Ficar chateado com isso não vai mudar nada. Devemos preservar a pureza do nosso relacionamento. Takina falou seriamente com uma expressão determinada. Mas nessas lembranças, Takina foi quem mais se divertiu entre nós três. Chisato fez beicinho de forma adorável. Takina ficou vermelha como um tomate. Isso ficou só na memória. Não tem valor na vida real. Ela protestou em voz alta, mas era evidente que faltava confiança à sua voz. Na verdade acho que a Takina sincera é ainda mais fofa. Chisato deu uma risadinha, decidindo encerrar a brincadeira por ali. Ela olhou para o relógio. Eles estavam no banheiro havia cerca de 5 ou 6 minutos. Se eles ficassem mais tempo, Minami poderia começar a se perguntar o que estava demorando tanto. Dito isso, as duas garotas deixaram de lado a conversa fiada e voltaram para a sala de aula de Minami Shouji. A essa altura, a multidão no festival cultural da escola secundária Shuka já havia atingido seu pico. Em comparação com o início da manhã, todo o festival havia se transformado. Algumas salas de aula estavam totalmente decoradas, lanternas penduradas, cartazes acenando e um fluxo interminável de visitantes. Mesmo em salas de aula pequenas, o evento estava movimentado como uma feira de rua festiva. Alunos da escola secundária Shuka, juntamente com visitantes externos, circulavam animados. Do lado de fora da sala de aula de Minami, uma longa fila havia se formado. Ao que tudo indica, as bananas com chocolate estavam recebendo boas avaliações, e muitas pessoas fizeram fila para comprá-las. Minami-kun,
Chisato sorriu radiante, acenando alegremente para Minami Shoji. Seus impressionantes cabelos loiro-dourados se destacavam na multidão, atraindo muita atenção. E de pé ao lado dela, com uma aura fria e elegante, Inoue Takina exalava uma presença como uma orquídea solitária em um vale profundo. No momento em que os dois apareceram, muitos olhares se voltaram em sua direção. Mas nem Chisato nem Takina deram atenção aos olhares curiosos. Eles simplesmente correram até Minami Shoji. Takina olhou de relance para os colegas de classe ocupados de Minami, depois hesitou antes de perguntar. Minami-kun, você está bem? Ela ainda não estava acostumada com essa forma de tratamento, e soava um pouco formal vindo dela. O que você quer dizer com ok? A essa altura, Minami já havia passado 5 ou 6 minutos digerindo a comida. Embora ainda se sentisse extremamente cheio, pelo menos ficar de pé e andar já não era um problema. Ao ouvir as palavras de Takina, ele inclinou ligeiramente a cabeça. Quer dizer, a atividade da aula. Parece que você está bem ocupado? Chisato apontou para a longa fila na barraca de banana com chocolate, esclarecendo a preocupação de Takina. Ah, aquilo? Minami entendeu imediatamente. Não há problema nenhum. Ainda não é minha vez de trabalhar. Meu turno é das 13 horas às 14 horas, apenas 1 hora. Como se tratava de um projeto para a aula, ele não podia simplesmente faltar ao trabalho. Mas por agora, ele ainda estava livre. É assim mesmo. Ao ouvirem suas palavras, as duas meninas suspiraram de alívio. Ao saírem da área de descanso, Chisato foi a primeira a falar. Então, para onde devemos ir agora? A decisão é de vocês dois. Minami bocejou, espreguiçando-se ligeiramente. Tendo vivido sua vida anterior como um adulto trabalhador de pleno direito, ele tinha pouco interesse em festivais organizados por estudantes. Ainda assim, como Chisato e Takina queriam explorar o festival Shuka, ele não ia recusar o convite delas. Então eu quero comer algo delicioso. A energia de Chisato estava a todo vapor. Essa atmosfera animada e festiva combinava perfeitamente com ela. O único problema era, Minami já tinha comido demais esta manhã. Ele não só havia experimentado quase todas as barracas de comida, como também havia comido o bento que as duas meninas haviam preparado. Então, ele recusou imediatamente, dizendo que não compraria nada para si próprio, mas que eles eram bem-vindos para aproveitar o que quisessem. Os três passeavam pelo festival, parando em várias barracas. Ou melhor, Chisato explorava animadamente enquanto Minami e Takina seguiam, observando-a fazer suas palhaçadas. Minami, ainda se sentindo desconfortavelmente cheia, não estava com vontade de fazer muita coisa. Enquanto isso, Takina, com seu jeito naturalmente sereno, também não era do tipo que se envolvia facilmente em brincadeiras de festival. Então, os dois simplesmente observaram enquanto Chisato mastigava alegremente algodão doce, admirava máscaras e saboreava uma maçã caramelizada. Então, Chisato parou de repente, com os olhos brilhando como se tivesse encontrado algo realmente emocionante. Seguindo o olhar dela, Minami olhou para frente e avistou a barraca que havia chamado sua atenção. Era uma cabine de jogo de tiro. Diversos prêmios estavam expostos nas prateleiras atrás do balcão, e alguns casais estavam na frente, tentando a sorte com carabinas de ar comprimido. Minami e as meninas pararam para observar um casal em particular. O namorado já havia disparado quase 10 tiros, gastando cerca de 600 ienes, mas ainda não tinha acertado nada. O jovem alto suspirou, abaixando a espingarda de ar comprimido envergonhado. Vamos tentar de novo outra hora, Yumi. Juro, essa arma deve estar adulterada. É impossível mirar direito. O quê? Mas Shouta, você normalmente não é muito bom nesses jogos de tiro? Você só não está se concentrando o suficiente em mim, por isso continua errando. Não é isso. Há uma enorme diferença entre jogos de tiro em primeira pessoa e tiroteios na vida real. Não quero ouvir isso. É óbvio que você não me ama mais. Espere. Tudo bem. Chefe, me dê mais 10 doses. O namorado, agora em completo pânico, comprou às pressas outro conjunto de balas de borracha do dono da barraca. Minami se perguntou, será que o fato de Chisato vir de Licorice Recoil, um anime com temática de tiroteios, explicava por que ela parecia tão atraída por esse jogo? Sem hesitar, ela agarrou Minami e Takina pelos pulsos e as arrastou até a barraca, pedindo ansiosamente uma espingarda de ar comprimido ao vendedor. Após carregar as balas de borracha, ela segurou o rifle em uma postura incrivelmente semelhante à de um rifle de precisão Mosin Nagant, semicerrando os olhos enquanto mirava. Mesmo assim, ela não se esqueceu de entrar em contato com Takina. Takina, tem alguma coisa que você queira? Ah, eu realmente não preciso de nada. Takina olhou de relance para os prêmios na prateleira. Eram em sua maioria bonecas baratas, grampos de cabelo e outras pequenas bugigangas. Mas ela não tinha o menor interesse em acessórios como bonecas ou grampos de cabelo, então franziu ligeiramente a testa e continuou. Chisato, talvez devêssemos simplesmente pular esta parte. Outras pessoas já dispararam tantas vezes sem acertar nada. É óbvio que as armas estão adulteradas. Os outros são só outros. Eu sou eu. Eu sou a única, incomparável, inigualável, aniquiladora de inimigos, a atiradora suprema, Chisato, a grande. Por algum motivo, Chisato sempre pareceu ter uma confiança inabalável em si mesma. Inigualável, o melhor atirador de elite. Ao ouvir aquele apelido excepcionalmente dramático, Minami finalmente desviou sua atenção do casal em apuros. Felizmente, Takina interveio para explicar antes que ele precisasse perguntar. É o seguinte, a Chisato é absurdamente boa em jogos de tiro em primeira pessoa. Não importa qual seja, ela está sempre entre os melhores jogadores. Por causa disso, as pessoas lhe deram esse apelido. Eu vejo. Minami assentiu com a cabeça. Ele não ficou nada surpreso com o fato de Chisato se destacar em jogos de tiro em primeira pessoa. Afinal, sua habilidade e velocidade de reação nível 5 não era apenas para exibição. De acordo com a descrição do sistema,
Seu tempo de reação era tão rápido que ela conseguia desviar de balas a curta distância. E os jogos de tiro em primeira pessoa? Esses dependiam inteiramente da velocidade de reação. Portanto, se Chisato era uma jogadora de FPS de alto nível, isso não era nenhuma surpresa. Minami, há algo que você queira? Não importa o que seja, Chisato-sama conseguirá para você. Ao ver sua melhor amiga e parceira de aventuras a elogiando tanto, Chisato ficou ainda mais determinada a impressionar Minami. Nesse caso, eu fico com aquele panda de pelúcia. Sem querer estragar seu entusiasmo, Minami apontou casualmente para um prêmio na prateleira. Entendi. Com um sorriso, Chisato segurou firmemente o rifle e mirou, e foi demitido. Bang! Ela errou completamente. Minami piscou surpresa. Com base no que ele se lembrava de licores Recoil, Chisato nunca foi ruim de tiro. Mesmo usando balas não letais de baixa precisão, ela ainda conseguia atingir seus alvos com exatidão. Mas aqui, ela errou completamente. No entanto, em comparação com a surpresa de Minami, Chisato pareceu completamente indiferente. Sem hesitar, ela carregou uma segunda bala, estreitou os olhos e concentrou-se. O primeiro tiro foi só para sentir a arma. O segundo tiro é para valer. Ela fixou os olhos no panda de pelúcia que estava em pé e puxou o gatilho. Bang! Enquanto Minami Shouji observava, exatamente como Chisato havia dito, a rolha de borracha atingiu o panda de pelúcia em cheio, derrubando-o sem esforço. Ao mesmo tempo, ele ouviu a conversa de um casal nas proximidades. Shouta, olha, até outras pessoas conseguem fazer isso, por que você não consegue? Isso só prova que seus sentimentos não são fortes o suficiente, não é? Espere. Chefe, me dê mais 5 doses. Essa era a voz de pânico do namorado. Mesmo enquanto Shouji se afastava, ele não tinha ideia se aquele cara, Shouta, tinha conseguido ganhar o prêmio que sua namorada queria ou não. Os três continuaram passeando pelo Festival Shuka. E exatamente como Ijishi Nijika havia dito, este festival foi muito mais diversificado do que um festival cultural típico de escola secundária. Não havia apenas diversas barracas de comida, mas também barracas de acessórios vendendo todo tipo de bugigangas e decorações. Claramente, essas barracas eram direcionadas a clientes do sexo feminino. E com certeza, a maioria dos visitantes que percorriam as barracas eram mulheres, ou mulheres acompanhadas de seus namorados. Chisato estava se divertindo muito fazendo compras, e é claro, ela não perderia essa região por nada. Ela puxou Takina consigo com entusiasmo, examinando isto e lançando olhares para aquilo. Entretanto, Shouji não estava particularmente interessado nesse tipo de compras. Mas vendo o entusiasmo de Chisato e Takina, ele decidiu fazer uma pausa, observando casualmente a decoração ao redor. Faíscas pulseiras brilhantes. Celular capinhas de celular fofas. Anéis pequenos cravejados de strass. Não pareciam caras, mas cada uma era delicadamente trabalhada e encantadora. Ficou claro que os alunos que administravam essas barracas haviam se esforçado bastante. Enquanto o olhar de Shouji vagava, ele soltou de repente um baixinho. Entre as prateleiras, ele notou um pequeno e simpático prendedor de cabelo laranja em forma de gato, escondido em um canto menos visível. Não era caro, mas era adoravelmente bem feito. Um gatinho laranja minúsculo com a boca curvada num sorriso travesso, quase como se estivesse dando um sorriso malicioso. Com licença, você poderia anotar isso para mim? Shouji chamou o dono da loja. Ao pegar o prendedor de cabelo de gato na mão, ele examinou seu design pequeno e encantador e sentiu uma sensação de satisfação. Isso seria um ótimo presente. Não deve haver problema algum. Que legal. Muito bem então. A voz de Chisato soou repentinamente ao lado dele. Minami virou a cabeça, só para perceber que em algum momento Chisato havia voltado sorrateiramente para perto dele com seu sorriso alegre de sempre. Se você está comprando isso para Takina, aposto que ela ficaria muito feliz, não é? Para Takina? Sim. Pense nisso. A Takina é tão fofa, mas ela nunca usa nenhum acessório, né? Não é um grande desperdício? Se você der isso a ela, ela com certeza ficará ainda mais fofa. Chisato lançou um olhar invejoso para o prendedor de cabelo de gato na mão de Minami, com um sorriso radiante. Takina nunca se interessou por acessórios. Ela simplesmente não se importava em se arrumar. Mas, se foi algo que Minami lhe deu, por mais desinteressada que estivesse, ela certamente apreciaria e aceitaria com gratidão. No entanto, eu não estava falando sobre Takina. Eu estava me referindo a você. Minami lançou um olhar para Chisato. Se eu só vou comprar algo para Takina e você? Isso mesmo. O presente de Takina foi decidido. Mas e a dela? O que ela deveria fazer? Claramente. Chisato não esperava que ele lhe perguntasse isso. Ela piscou momentaneamente atonita. Você sempre se importa demais com a opinião da Takina. Minami Shouji olhou para o grampo de cabelo em forma de gato que tinha na mão, balançando a cabeça enquanto continuava. Se importar com alguém que você ama não é uma coisa ruim. Mas se você se envolver tanto com os sentimentos de outra pessoa a ponto de negligenciar os seus, você só vai se perder. É simples assim. Então ele ergueu a cabeça e perguntou. Chisato, você também não quer esse grampo de cabelo? Pela primeira vez, Chisato, que era sempre tão alegre e radiante, ficou em silêncio diante da pergunta de Minami, mas apenas por um instante. Quer dizer, eu quero sim. Mas comparada a mim, a Takina provavelmente precisa mais. Um sorriso suave desabrochou no rosto vivaz e expressivo de Chisato. Seus pensamentos eram sempre simples. A felicidade de Takina era a felicidade dela. Nada mais, nada menos. Mas Minami claramente não ficou satisfeita com essa resposta. Em vez disso, ele se virou para o estudante que estava na barraca e perguntou. Você tem mais algum desses grampos de cabelo laranja para gatos?
Desculpe, Minami-senpai. Esses grampos de cabelo fizeram bastante sucesso. Este é o último que temos. O aluno que estava na barraca pediu desculpas, visivelmente se sentindo mal. Minami permaneceu em silêncio por um momento. Está tudo bem, Minami. É só um grampo de cabelo. Não me importo nem um pouco. Chisato voltou a exibir seu sorriso despreocupado de sempre. E ela não estava mentindo. Ela jamais ficaria chateada com Minami ou Takina por algo tão insignificante quanto um presente. Para ela, essas duas pessoas eram as mais importantes da sua vida. Comparado a eles, um presente simples como esse não significava nada. No máximo, ela poderia sentir um pouco de ciúme, mas isso não era grande coisa. Ela falou casualmente, minimizando a situação. Mas Minami não respondeu. Ele simplesmente pagou pelo grampo de cabelo, virou-se e saiu silenciosamente em direção a outra barraca. Chisato encostou a bochecha na mão, observando-o partir. Seus olhos vermelho-dourados estavam cheios de ternura. Esse cara, sério. Ela já havia lhe dito que estava tudo bem. Mesmo sem um presente, ela não ficaria chateada. Então, por que ele continuava sendo tão teimoso? Chisato não entendeu. Mas havia uma coisa que ela sabia. Neste momento, há mais de um segundo, ela gostou ainda mais de Minami. Sério, como é que a gente te perdeu de vista enquanto andávamos por aí, Chisato? Após terminarem o passeio pelas barracas de acessórios, Takina finalmente se reuniu a Minami. Agora, ela estava dirigindo uma pequena queixa a Chisato. Você era quem me guiava e então, de repente, desapareceu. Quando ela se virou, Chisato não estava em lugar nenhum. Em vez disso, ao lado dela estava Minami Shouji. Felizmente, os telefones deles ainda funcionavam perfeitamente bem. Do contrário, tentar encontrar Chisato nesse mar de gente no festival Shuka seria como procurar uma agulha num palheiro. Enquanto Takina resmungava sobre isso, Minami, que estava ao lado dela, estendeu repentinamente a mão, oferecendo-lhe um pequeno saco de papel. Aqui está, Takina. Isto é para você. Ah, um presente? Takina piscou visivelmente surpresa. Instintivamente, ela espiou dentro da bolsa. E lá estava, um adorável prendedor de cabelo de gato laranja, repousando discretamente no fundo. Que legal! A Takina ganhou um presente do Minami-kun. Chisato, que de alguma forma havia reaparecido, sorriu maliciosamente ao olhar para o prendedor de cabelo laranja em forma de gato. Ela realmente invejava Takina por ter recebido um presente de Minami. Mas, exatamente como ela havia dito antes, esse sentimento era apenas de admiração. Nada mais. Porque para Chisato, ver Takina feliz já era mais do que suficiente. Enquanto Takina estivesse sorrindo, isso era tudo o que importava. Chisato pensou consigo mesma em silêncio. Mas, em que você está pensando? A voz de Minami interrompeu de repente. É? Chisato se virou para ele confusa. Esta é para você. Bem na frente dela, Minami tirou outra sacola de papel. Isso é. Chisato instintivamente pegou o objeto e espiou dentro. Dentro do saco de papel pardo, um prendedor de cabelo preto para gatos repousava silenciosamente. Ao contrário do gato laranja sorridente, este tinha uma expressão calma e distante. Um charme tranquilo e descontraído. Não conseguia encontrar outro prendedor de cabelo de gato laranja. Enquanto Chisato olhava fixamente momentaneamente pega de surpresa, Minami continuou falando. Então encontrei um parecido. Ah, é mesmo. Sua voz fez uma pausa por um instante. Então, com seus olhos negros encontrando o olhar de Chisato, ele acrescentou, só para esclarecer quaisquer mal-entendidos. O prendedor de cabelo laranja em forma de gato foi escolhido por Chisato para Takina, e o prendedor de cabelo com o gato preto foi escolhido por Takina para Chisato. É, assim que ele disse isso, tanto Chisato quanto Takina ficaram atonitas. Eles se voltaram um para o outro, olhos arregalados, completamente sem palavras. Enquanto isso, Minami simplesmente suspirou, exasperada. Quando ele estava escolhendo o prendedor de cabelo de gato preto, Takina disse explicitamente, eu só quero que Chisato seja feliz. Ela queria que ele entregasse o clipe para Chisato. E quando ele estava escolhendo o prendedor de cabelo laranja em forma de gato, Chisato lhe disse exatamente a mesma coisa. Ela queria que Takina o recebesse, sem saber o que o outro estava fazendo. Ambos fizeram exatamente a mesma escolha, cada um sacrificando a sua própria oportunidade, em benefício do outro. E no entanto, por pura coincidência, o gato laranja sorridente e o gato preto descolado acabaram representando perfeitamente suas personalidades. Essas duas garotas sempre tiveram um ao outro em seus corações. Em todos os sentidos, eles eram inseparáveis. Naquele momento Minami finalmente entendeu. Porque na simulação, o caminho em que ele se casou com as duas foi tão fácil de desbloquear. Porque desde o princípio, esses dois sempre tiveram uma ligação profunda. Um não poderia existir sem o outro. Ambos estavam dispostos a sacrificar a própria felicidade, pelo bem uns dos outros. No entanto, eu entendo querer que a outra pessoa seja feliz, Minami falou calmamente. Mas ao mesmo tempo, você também não deve ignorar a sua própria felicidade. Chisato e Takina ficaram em silêncio por um longo momento. Então, sem hesitar, Chisato se jogou no peito de Minami, esfregando o rosto contra ele. Takina, um pouco mais reservada, simplesmente o abraçou delicadamente. Ah, seriamente, esse homem é muito pecador. Quanto mais você quer que a gente te ame? Você quer que entregemos nossos corações por completo a você? Nossa. Chisato e Takina pensaram consigo mesmas, enquanto saboreavam aquele breve e fugaz momento de felicidade. Capítulo 173. Chisato Nishikiji e Takina Inoue haviam se ausentado temporariamente. O motivo era simples.
Aparentemente Mizuki Nakarara e Kurumi mataram aula na Riku Riku e entraram sorrateiramente no festival Shuka pelas costas de Mika. E sabendo quão pouco confiável Mizuki era na vida adulta, além da lendária preguiça de Kurumi, não havia como prever que tipo de problema elas poderiam causar. Então, para evitar que se envergonhassem em público, Shizato e Takina não tiveram escolha a não ser ir atrás deles. Após se despedir deles, Minami Shouji olhou para o celular. Já eram 12h56. Quase na hora do meu turno. Ele guardou o celular, pensativo. Como mencionado anteriormente, a turma de Minami tinha uma barraca de banana com chocolate. O turno dele estava programado para ser das 13 horas às 14 horas. Faltando apenas 4 minutos para o fim do seu turno, Minami não perdeu tempo parado e começou a voltar para sua sala de aula. Ao meio-dia, as barracas de comida começaram a registrar um aumento no número de clientes. Quando Minami chegou, os 2 colegas do turno anterior já tinham quase terminado a limpeza. Momento perfeito. Após trocar algumas palavras rápidas com eles, Minami, junto com uma garota chamada Yoko Morishita, assumiu o turno deles. Yoko Morishita parecia nervosa. Muito nervosa. Desde o momento em que pôs os olhos em Minami pela primeira vez, seu coração afundou. Estou condenado. Ao contrário de Minami, que estava no topo da hierarquia social da escola, Yoko sempre fora praticamente invisível em sala de aula. Se ela não tivesse o cabelo trançado, poderia muito bem ter a expressão personagem de fundo estampada no rosto. E agora, ela tinha que trabalhar com Minami por 1 hora inteira. 1 hora inteira. Se ele me achar irritante? E se eu ficar atrapalhando? Ela tinha ouvido os rumores sobre Minami. Como ele mal interagia com seus colegas de classe. Como ele era frio e distante. Como suas notas perfeitas o faziam parecer quase inacessível. Só de estar ao lado dele, ela já sentia uma pressão enorme. E se ela o ofendesse sem querer? Será que eu sofreria bullying? Ela nem queria imaginar isso. Quanto mais ela pensava nisso, mais seu corpo se tensionava, e ela nem se atrevia a respirar muito alto. Honestamente, se Minami não estivesse bem ao lado dela, ela provavelmente já teria começado a chorar. Perdida em seus pensamentos confusos, Yoko falou timidamente. Minami-senpai. Minami-senpai. Minami ergueu uma sobrancelha, virando-se para ela. O que há de errado com essa garota? Eles estavam na mesma série porque ela o chamava de senpai. Ah, me desculpe. Eu quis dizer Minami-kun. Ao perceber seu erro pela reação dele, Yoko entrou em pânico e imediatamente curvou a cabeça em sinal de desculpas, apavorada por tê-lo chateado. Seu nome é Yoko Morishita, certo? Percebendo seu medo, Minami suspirou e a tranquilizou. Não precisa se sentir pressionado. Fazer bananas com chocolate não é difícil. Concentre-se apenas no chocolate, eu cuido do resto. Tudo bem. O tom de Minami não era tão intimidador quanto ela esperava. Só isso já chocou Yoko. Ela sempre ouvirá dizer que Minami era uma pessoa difícil de abordar, mas agora que ela estava realmente falando com ele, ele é surpreendentemente normal? Morishita Yoko, desajeitadamente, quebrou pedaços de chocolate com as mãos enluvadas, deixando-os cair na panela para derreter. Durante todo o tempo, ela continuava lançando olhares furtivos para Minami Shouji, que estava ao seu lado. Naquele momento, Minami estava realizando várias tarefas simultaneamente sem esforço algum. Uma das mãos descascava bananas e as espetava cuidadosamente em palitos de bambu, enquanto a outra mão monitorava o chocolate derretendo na panela. Em comparação com Morishita Yoko, que estava constantemente tensa, com medo de que o chocolate queimasse, os movimentos de Minami eram suaves e precisos, quase hipnotizantes de se observar. Sob o olhar curioso de Yoko, ele adicionou creme de leite fresco ao chocolate derretido e, em seguida, bateu habilmente até obter uma mistura homogênea. Em seguida, pegando uma banana, ele a regou com um rico chocolate antes de polvilhar levemente com fios de açúcar coloridos. Uma banana com chocolate perfeitamente elaborada estava pronta. Suas ações foram impecáveis, sem a menor hesitação, mais refinado até do que um profissional que trabalha numa barraca de bananas com chocolate. Morishita Yoko ficou apenas olhando, perplexa. Isso até que Minami falou de repente. Morishita-san. Ah. O que foi, Minami-kun? Ao ouvir a voz dele, Yoko saiu do transe e respondeu com cautela. Não é nada sério. Minami entregou uma banana com chocolate recém-preparada a um cliente, que deu uma mordida e imediatamente se maravilhou com o sabor. Então Minami olhou para ela e perguntou, mas, você tem certeza de que está bem? Ok. Yoko ficou ainda mais confusa. Seu chocolate está queimando. Minami apontou para sua panela, onde o chocolate já havia escurecido e estava perigosamente perto de secar completamente. É HH. Yoko gritou horrorizada, levantando freneticamente a panela do fogo. Ao ver a reação dela, Minami só pôde suspirar internamente. Porque a sensação era de que Morishita Yoko era, na verdade, um estorvo nessa operação de banana com chocolate. E como era de se esperar? Como ela teve que ir lavar a panela de mistura, que agora estava completamente queimada. O ponto de venda de bananas com chocolate dela estava praticamente fora de serviço. Como resultado, no final todos os clientes acabaram se aglomerando ao lado de Minami. Felizmente, com culinária nível 4 felicidade, Minami lidou com a repentina correria com facilidade. Mesmo com o aumento da clientela, ele manteve a calma e a compostura, preparando rapidamente uma banana com chocolate atrás da outra. Até mesmo Morishita Yoko ficou impressionado com a sua velocidade. Se fosse ela, provavelmente já teria feito uma grande bagunça. Chocolate por toda parte, caos total. Mas mais do que apenas impressionado. Sinto muito, Minami-kun. Após finalmente terminar a limpeza, Yoko fez uma reverência apressada em sinal de desculpas. Se ele não tivesse intervido para salvar a barraca, teria sido um desastre. Está tudo bem. Só tenha mais cuidado da próxima vez. Minami deu de ombros como se não fosse nada e já começou a preparar outra fornada de chocolate.
Ao vê-lo voltar imediatamente ao trabalho, Yoko rapidamente fez o mesmo. Mas, logo enquanto se ocupava com suas tarefas, ela começou a notar algo estranho. Algo realmente estranho. Pessoas. Tanta gente. Yoko olhou em choque para a fila cada vez maior que se formava na estação de Minami. Espere. 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 O que está acontecendo aqui? Eles trabalhavam na mesma barraca. Eles fabricavam o mesmo produto. Então, por que a fila da Minami tinha tanta gente? Isso mesmo. Mesma barraca. As mesmas bananas com chocolate. Mas do lado de Minami havia uma fila que se estendia até a porta, enquanto o lado dela quase não tinha clientes. Morishita Yoko não conseguia compreender. Ela estava fazendo exatamente a mesma coisa. Então, por que havia uma diferença tão grande? Ela ficou paralisada, observando Minami produzir bananas de chocolate com facilidade e sem esforço, enquanto lidava com as transações em dinheiro. 3 bananas com chocolate branco e 1.500 ienes. 2 bananas com chocolate amargo, 1.000 ienes. Quando ela voltou à realidade, Minami já a havia encarregado de administrar o dinheiro, porque francamente ele não tinha mãos suficientes, e lidar com dinheiro com mãos leves estava longe do ideal. Como o lado de Yoko estava praticamente vazio, ela bem que poderia ser útil em algum lugar. Yoko, agora presa em sua nova função de caixa, tinha uma expressão completamente vazia. Quem sou eu? Onde estou? Ela jamais imaginara que uma simples festa escolar pudesse vender tanto. Em apenas 30 a 40 minutos, ela viu seus suprimentos diminuírem rapidamente. As bananas, o chocolate e as coberturas, todos desaparecendo a uma velocidade alarmante. Sim, o festival Shuka era famoso e a multidão era enorme. Mas ainda assim, esse ritmo era absurdo. Anteriormente, antes de Minami assumir o controle, seus colegas de classe haviam vendido apenas cerca de 1/3 das ações. Mas assim que Minami entrou em cena, eles estavam praticamente esgotados? Esse cara não era apenas um aluno brilhante. Ele era incrivelmente capaz em tudo? Ele era. Será que ele era, na verdade, um gênio multifacetado? Ao ver Minami Shoji preparar bananas com chocolate com tanta facilidade enquanto respondia casualmente às perguntas curiosas dos clientes, Yoko Morishita ficou completamente impressionada. Como ele consegue ser tão bom em tudo? E mais importante ainda, será que as bananas com chocolate dele são mesmo tão boas assim? Porque por algum motivo, os clientes continuavam voltando para uma segunda rodada. O chocolate não enjoa depois de um tempo? Ela não conseguia entender. Percebendo seus pensamentos, Minami nem se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, ele casualmente lhe entregou uma banana com chocolate recém-feita. Experimente. Tudo bem. Yoko hesitou, olhando para a banana que deveria estar à venda. Está tudo bem. Já atingimos nossa meta de vendas para o dia. Minami deu de ombros como se não fosse nada. Afinal, o custo dos ingredientes não era alto. E como quase todos os produtos estavam esgotados, eles já tinham obtido um bom lucro. Então, deixar um colega de classe ficar com um? Sem problemas. Então, não vou me conter. Como Minami havia se oferecido pessoalmente, recusar pareceu estranho. Então, após um momento de hesitação, Yoko deu uma mordida. E imediatamente, seus olhos se arregalaram por trás dos óculos. Agora ela entendeu. Ela finalmente percebeu por que as bananas com chocolate da Minami eram tão populares. Por quê? Comparada à sua própria tentativa desastrada de derreter chocolate, que tinha um leve gosto de queimado devido ao controle inadequado da temperatura. O chocolate de Minami tinha um aroma rico e intenso. Era doce, mas não em excesso. O sabor foi perfeitamente extraído durante o processo de derretimento. O contraste entre a casca de chocolate quente e a banana fresca e refrescante criou um equilíbrio perfeito. Não havia aquela sensação de doçura excessiva, apenas puro prazer. E pensar que os ingredientes que ele usou foram apenas chocolate comum comprado em loja e bananas baratas. De alguma forma, Minami os transformou em algo excepcional. Mas mais do que isso, além do sabor impecável, havia algo mais. Algo que ninguém mais conseguiu replicar. Era aquela sensação de felicidade que você sente ao comer algo verdadeiramente delicioso. Aquele pequeno momento de alegria dissipou todo o estresse que ela sentia. Isso até acalmou seus nervos, deixando-a menos ansiosa para trabalhar ao lado de Minami. Yoko exalou profundamente. Isto é, muito bom. Agora, ela entendia perfeitamente por que os clientes continuavam voltando. Porque era simplesmente delicioso. Enquanto estava sentada ali, admirando silenciosamente as habilidades de Minami, ela não pôde evitar lançar-lhe um olhar furtivo. Para alguém que tem fama de ser difícil de lidar, ele era certamente diferente do que ela esperava. Ele nunca havia reclamado de trabalhar com ela, apesar de ela só ter atrasado ele durante todo esse tempo. Em vez disso, ele a ajudava sempre que ela tinha dificuldades. Talvez Minami-kun seja na verdade uma pessoa muito paciente e gentil. Assim que ela estava absorta em pensamentos, uma voz calma, porém preguiçosa, soou de repente. Minami, 5 bananas de chocolate. A voz era tão distinta que Yoko instintivamente olhou para Minami, e então, ela ficou boquiaberta. Ela é tão fofa, em pé em frente à sua barraca. Era uma garota de cabelos curtos e azuis, de uma beleza estonteante. Em comparação com sua própria presença monótona e desajeitada, essa garota personificava, sem esforço algum, as palavras descolada e estilosa. Ela vestia um suéter preto de tricô com decote em vez sobre uma camisa branca de gola alta. Um colar com pingente redondo repousava elegantemente em seu peito, combinado com uma saia midi azul marinho com um toque vintage. Ela revela apenas uma pequena parte das pernas, vestidas com meias pretas. E então, lá estava o rosto dela. Características perfeitamente simétricas. Uma expressão naturalmente elegante e descontraída. Toda a sua aura era refinada, fria e misteriosa. Ao olhar para ela, Yoko não conseguia desviar o olhar. Ela pode ser
a cliente mais bonita que tivemos hoje. Curioso para saber como Minami reagiria a uma beleza tão excepcional, Yoko se virou para observar sua reação, e naquele momento, Minami levantou a cabeça e olhou para a garota de cabelos azuis, e disse sem rodeios: 5 bananas com chocolate, 5.000 ienes. Tosse, 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 Yoko engasgou. Que tipo de roubo à luz do dia é esse? Não era para custar 500 ienes por banana? Minami simplesmente dobrou o preço na hora. Capítulo 174. Uma única banana com chocolate custava 500 ienes. Ainda, Minami Shoji dobrou o preço do nada. Aquilo não foi apenas inflação aleatória e foi um roubo à luz do dia. Testemunhando a flagrante exploração de preços por parte de Minami, Yoko Morishita, que momentos antes havia pensado: Minamiko é tão gentil e amável, estava agora reavaliando o homem à sua frente. Mas depois de observá-lo atentamente, mesmo assim, ela não conseguiu se conter e puxou delicadamente a manga da camisa dele. Minami-kun, não importa o que aconteça, isso não é um pouco demais. Como alguém poderia comprar isso? Eu vou comprá-los. A resposta calma e imediata do cliente deixou Yoko paralisado. Espere, alguém está mesmo pagando 5.000 ienes por 5 bananas de chocolate? Quem em sã consciência seria tão ingênuo? E enquanto ela pensava nisso, Minami soltou um pequeno suspiro e falou: Ryu, eu não te disse para não vir causar problemas? Então essa era uma pessoa que Minami conhecia. Não me admira que ele tenha feito aquela piada sobre o preço. Só vim comprar bananas com chocolate. Não estou causando problemas, Minami. Então por que você está comprando 5? A banda Kesoku só tem 4 integrantes. Mesmo que você esteja tentando me agradar, eu não vou comer um. A voz de Minami era plana e direta. O que você está falando? A garota de cabelos azuis piscou seus olhos âmbar e respondeu com naturalidade. Obviamente eu vou comer 2. Minami, tudo bem. Ele nem queria um, de qualquer forma. Mas mesmo assim, essa mulher realmente não tinha palavra educada no vocabulário, né? A franqueza dela era de outro nível. Minami simplesmente balançou a cabeça em resposta a ela. Enquanto isso, Yamada Ryu parecia não notar nem se importar. Em vez disso, após deixar sua posição bem clara, ela estufou ligeiramente o peito e em seguida virou-se para Yoko franzindo a testa. Então, qual é a sua relação com Minami? E por que você estava dizendo que ele estava sendo injusto? Na verdade, 1.000 ienes por banana é bem barato. Aliás, só para você saber, a única pessoa autorizada a confrontar Minami sou eu. Desde o momento em que chegou, ela já havia notado a garota quieta parada ao lado de Minami. E agora que ela tinha a oportunidade, é claro que ela ia perguntar: desculpe. Essa idiota estava só brincando. Por favor, não leve nada do que ela diz a sério. Antes mesmo que Ryu pudesse terminar o interrogatório, uma garota de cabelos dourados a agarrou repentinamente pela gola e a arrastou para longe com um sorriso de desculpas. Ryu soltou uma série de ruídos incompreensíveis enquanto era puxada para longe. Yoko encarou a cena caótica à sua frente. Ela abriu a boca, mas ela não fazia ideia do que dizer, principalmente porque ela jamais imaginaria que Minami Shoji, normalmente quieto e distante, tivesse conhecidos tão deslumbrantes. Não apenas a garota de cabelo azul, mas a loira de cabelo preso em um rabo de cavalo lateral também era adoravelmente deslumbrante. Olhos vermelhos brilhantes que irradiavam energia e calor. Um rabo de cavalo duplo e volumoso que balançava a cada movimento, combinada com um grande laço no peito, aumentando ainda mais seu charme irresistível. Mesmo sendo mulher, Yoko não pôde deixar de admirá-la por um instante. Então, sacudindo a poeira para se livrar daquele torpor, ela se virou cautelosamente para Minami. Sobre o pagamento. Basta cobrar 2.500 ienes. Minami respondeu casualmente. Ela pode me dar o dinheiro depois. Além disso, meu turno já está quase acabando. Yoko piscou, em choque. Minami inclinou ligeiramente a cabeça. O que está errado? Nada, é só que esse turno acabou muito rápido. Sem pensar, Yoko Morishita expressou seus pensamentos em voz alta. Ela esperava que trabalhar ao lado de Minami Shoji por 1 hora fosse uma verdadeira tortura. No entanto, de alguma forma, o tempo passou voando num instante. Havia uma estranha sensação de conforto ao trabalhar com ele, a ponto de ela até sentir um pouco de relutância em que terminasse. É claro que ela não disse isso em voz alta. Em vez disso, ela silenciosamente contou 7.500 ienes do caixa e entregou o dinheiro a Minami. Ele pegou o troco e colocou as 5 bananas com chocolate em um saco de papel. Após verificar o horário, ele trocou de turno com um colega que acabará de chegar. Não que restasse muito a fazer. As bananas estavam quase acabando. O chocolate estava quase no fim. Nesse ponto, tudo que seu substituto precisava fazer era limpar o estábulo. E Minami não queria ter nada a ver com isso. Com o seu turno oficialmente encerrado, ele caminhou diretamente em direção a Yamada Ryu e Ijishi Nijika, que o aguardavam à margem do campo. Só vocês dois? Minami entregou o troco e o pacote de bananas com chocolate para Ryu antes de perguntar casualmente a Nijika. Sim, Kita-chan e Boshi-chan ainda estão ocupadas. Além disso, isto está delicioso. Os olhos vermelhos brilhantes de Nijika reluziram enquanto ela mordia a banana. Não importa quando eu como a comida da Minami, ela é sempre tão boa. A banana da Minami tem um gosto incrível. Ryu lambeu o chocolate dos lábios e assentiu lentamente em sinal de aprovação. Mas, não diga isso desse jeito. Minami deu um leve tapinha na cabeça dela. Que diabos ela quis dizer com a banana dele? A simples escolha das palavras estava completamente errada. Mas é claro que Ryu não se importou. Ela simplesmente esfregou a cabeça e terminou de comer a última das 2 bananas em questão de segundos. Em seguida, voltou a olhar para os que restavam na sacola, a parte de Boshi e Kita. E então, Nijika rapidamente arrebatou o saco de papel. Não,
A voz de Nijika era firme. Mas eu paguei por eles. Não importa. Não significa não. Impedida por Nijika, Ryu simplesmente voltou seus olhos âmbar para Minami e a encarou. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, não olhe para mim. Minami a interrompeu imediatamente. Está esgotado. Não há mais bananas, não há mais chocolate. Você teve sorte de ter comprado o último lote. Ao ouvir isso, Ryu estalou os lábios algumas vezes, como se ainda estivesse saboreando o gosto. Então, após inclinar a cabeça pensativa, ela falou novamente. Então, se quiser mais, compre os ingredientes você mesmo. Minami a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Ryu ficou em silêncio. Ela simplesmente encarou Minami por um longo momento. Então, finalmente, tudo bem. Ela concordou. Minami já estava acostumada a esse tipo de interação com ela. Mas hoje, Nijika piscou subitamente seus brilhantes olhos vermelhos e olhou para Ryu com um toque de compreensão. Entre os membros da banda Kesoku, ela conhecia Ryu há mais tempo. E como aquela que melhor a compreendia, ela percebeu imediatamente algo diferente. Ryu sempre fora assim direto, preguiçoso e despreocupado. Mas, ela nunca havia falado com ninguém naquele tom antes. Esse, foi quase como se flertar. O antigo Yamada Ryu nunca pediu coisas assim. A velha Yamada Ryu jamais suavizou o olhar daquela forma. Ela sempre fora uma pessoa orgulhosa e distante, alguém que exalava uma aura quase intocável. Mas agora, Ryu realmente mudou. Sim, Nijika conseguia ver isso claramente. Desde que Minami entrou em suas vidas, Ryu havia mudado visivelmente. Antes, ela nunca dependia de outras pessoas. Antes, ela nunca agiu assim. Nunca usou um tom tão óbvio de sou totalmente mimada. Até mesmo seu olhar normalmente indiferente e semicerrado se suavizava sempre que ela olhava para Minami. E não foi só o Ryu. Boshi também havia mudado. Ela costumava ter pavor de pessoas. Ela costumava ter muito medo de fazer contato visual. Mas agora, ela estava tentando. Ela lutava contra sua ansiedade debilitante. Ela estava aprendendo aos poucos a olhar as pessoas nos olhos. E isso aconteceu por causa de Minami. Nijika não fazia ideia se aquilo era bom ou ruim. O amor era complicado. E tudo o que ela podia fazer, estava de olho neles. Como amigo. De qualquer forma, ainda não vimos os uniformes de empregada da Boshi-chan e da Kita-chan. Estou muito curiosa. Nijika se pronunciou de repente com um sorriso radiante. Ryu demonstrou interesse. Além de comer, beber e relaxar, seu passatempo favorito era provocar seus colegas de banda. Vê-los perturbados era uma das maiores alegrias da vida dela. Quer ir lá dar uma olhada? Minami, por outro lado, permaneceu impassível. Eu te levo lá. Eles ainda devem estar de plantão. Já que Boshi havia se dado ao trabalho de trazer Futari de volta para seus pais, o turno dela deveria ter sido estendido para compensar. E Kita estava sempre rondando Boshi. Então provavelmente ela também ficou para trás. Os três tomaram uma decisão rápida e seguiram em direção à sala 1-2. Desça as escadas. Vire à direita. E direto para o café das empregadas do primeiro ano. Bem-vindos ao café de empregadas e mordomos da turma 1-2. Nós sinceramente, Minami-senpai? Duas empregadas domésticas, simpáticas e acolhedoras, posaram graciosamente na entrada. Mas imediatamente quebrou o personagem ao ver Minami. Seus olhos se arregalaram em choque. Suas vozes se estenderam em descrença. Por causa de todas as pessoas. Minami Shoji tinha entrado no café deles? Ele já não estava aqui antes? Ele não estava procurando por Boshi antes? Eles pareciam completamente confusos. Enquanto isso, Nijika apenas lançou um olhar para Minami, parecendo um pouco invejosa. Nossa, Minami-kun, você é realmente famoso no colégio Shuka. Quem dera a banda Kesoku tivesse esse tipo de popularidade. Talvez então o primeiro concerto deles não tivesse tido tão poucos espectadores. Não é nada. Minami simplesmente acenou com a mão completamente indiferente. Vão conversar com o Boshi. Eu vou estar. Foto. Minami, do que você está falando? Você vai entrar conosco. Besteira. Seu plano de escapar sem ser notado falhou. Minami olhou para o próprio pulso, que agora estava firmemente nas mãos de Ryu. Isso foi ruim, considerando o momento. Akane provavelmente já tinha terminado de falar com as irmãs dele. Shizato e Takina provavelmente já tinham resolvido suas pendências com Mizuki e Kurumi. Em outras palavras, todos estavam indo em sua direção. Se ele ficasse aqui, as coisas iam ficar complicadas. E exatamente como Minami esperava. Nijika, que estava absorto em pensamentos, de repente se deu conta da situação. Monstro do coração humano. Agora que você mencionou o Minami-kun, eu vi na programação. Sim, como se trata de uma peça de teatro tokusatsu, preciso me encontrar com o outro organizador do evento para discutir os detalhes. Não poderei ficar com vocês por enquanto. Essa era a verdade. Já passava das 13 horas e a apresentação estava marcada para começar às 15 horas no ginásio. A preparação teve que começar cedo. Não havia uma única mentira em suas palavras. Ele simplesmente omitiu convenientemente a parte sobre Shinjo Akane. E com uma desculpa tão razoável, até mesmo alguém tão determinada e de espírito livre como Yamada Ryu simplesmente coçou o queixo e acenou levemente com a cabeça. Entendi. Ela soltou o pulso dele. Então, em seu tom calmo e tranquilo de sempre, ela acrescentou. Se for esse o caso, vá resolver isso. Eu te ligo mais tarde. Ela não tentou impedi-lo. E Minami, finalmente livre, soltou um pequeno suspiro de alívio. Bom, muito bom. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era encontrar Akane. O ensaio para o tokusatsu estava prestes a começar? Minami-kun, suas irmãs e eu estávamos prestes a ir te procurar. O que você está fazendo aqui? E quem é essa pessoa ao seu lado? Uma voz suave e surpresa exclamou. A partir da esquina à frente, Shinjo Akane apareceu, observando curiosamente a cena à sua frente.
E antes mesmo que Minami pudesse processar sua chegada, outra voz alegre e brincalhona surgiu de trás. Minami com, quem são essas moças que estão com você? Sim, nesse momento Minami nem precisou se virar. Só pela voz, ele já sabia. 100% garantido, Chisato e Takina já tinham resolvido a situação com Mizuki e Kurumi e vieram procurá-lo. Sim, a dor de cabeça de Minami começou oficialmente. Porque com essas três forças convergindo repentinamente, a situação havia se tornado oficialmente problemática. Capítulo 175. Aulas 1, 2 Maid Butler Café. O arroz com omelete já havia sido servido, mas Shouji Yuko e Shouji Naomi não tinham intenção de comê-lo. Suas expressões eram estranhas. Suas sobrancelhas se contraíram. Suas bocas se contraíram sutilmente. Eles coçavam o queixo de vez em quando. Eles pareciam extremamente desconfortáveis. E para ser honesto, eles tinham todos os motivos para isso. De um lado da mesa estavam Minami e o resto da facção Shouji. Do outro lado, os membros da banda Kesoku. Em seguida, representando o café Rico Rico estavam Chisato e Takina. E por último, sentada calmamente com um sorriso suave, completamente imperturbável diante da situação, estava Shinjo Akane. Gole. As duas irmãs Shouji tomaram um gole de água para acalmar os nervos. Principalmente Naomi. Ela já não conseguia nem fazer piada sobre a vida amorosa de Minami. Porque, meu Deus, aquela coisa de 1, 2, 3, 4 namoradas da qual ela tinha zombado antes, foi real. Ela achava que estava exagerando. Ela achava impossível que Minami tivesse tantos admiradores. Mas agora, se ela contasse todas as garotas aqui, gole, Naomi tomou outro gole e fez um cálculo rápido. Excluindo Minami e os dois, eram 7 meninas. 7. Que diabos? Naomi cutucou Yuko com o cotovelo e sussurrou. Yuko, o que devemos fazer? Como é que eu vou saber? Naomi respondeu bruscamente. 7, Yuko. 7. Nem mesmo uma série dramática ousaria fazer isso. Um triângulo amoroso já era dramático o suficiente. Ao menos com um triângulo, o público ainda conseguia processar visualmente as relações. Mas isso estava começando a parecer um diagrama de circuito elétrico. Naomi sentiu que uma dor de cabeça estava começando. Após uma breve deliberação, as irmãs Shouji se levantaram para se apresentar. Então Yuko falou. Já que ficar aqui em silêncio está um pouco constrangedor, que tal nos apresentarmos? Havia gente demais. Se eles não se apresentassem, as coisas iriam ficar confusas. Nesse caso, eu vou primeiro. Ao pousar seu copo d'água, Shinjo Akane fez o primeiro movimento. Meu nome é Shinjo Akane, sou aluna do 2º ano do ensino médio Shuka. Como vocês podem ver, Minami e eu estamos trabalhando juntas na peça teatral, O Monstro do Coração Humano. Não houve hesitação. Ela já havia decidido isso há muito tempo. Minami ia ser o namorado dela. Já que era esse o caso, ela seguiria em frente, não importava o quê. Não importava quantos obstáculos surgissem em seu caminho. Não importava quantos desvios ela tivesse que fazer. No final, a vitória foi dela. Ela transbordava confiança, era imperturbável e completamente à vontade. Seu sorriso exalava a serenidade de uma campeã. E, naturalmente, a declaração dela chamou a atenção de Chisato. Cabelo rosa púrpura. Chisato encarou o rosto de Shinjo Akane, suas sobrancelhas se contraindo levemente. Ela a reconheceu. Foi outro dia desses. Aquele sonho. Naquele sonho, essa garota de cabelos rosa púrpura havia tomado o lugar dela e estava vivendo uma vida feliz com Minami. A princípio, Chisato descartou a ideia, pensando ser apenas um sonho. Mas, depois de pensar bem sobre isso, ela percebeu que não era impossível. Afinal, os fragmentos de memórias que ela tinha com Minami e Takina já haviam se provado reais. E agora? No momento em que ela pôs os olhos em Shinjo Akane, ela tinha certeza. As memórias em sua cabeça sempre estiveram corretas. Essa garota? Era a mesma do sonho dela. Mas Chisato já estava preparada. Não houve pânico. Sem surpresas. Em vez disso, ela estava completamente calma. Assim que Akane se sentou, Chisato levantou-se imediatamente e com uma presença não menos imponente que a de Akane, declarou: Meu nome é Chisato Nishikiji, e está é minha melhor amiga e parceira, Inoue Takina. Então, ela lançou um sorriso radiante para as irmãs Shouji. Minami-kun trabalha meio período no mesmo café que nós. Yuko-san, Naomi-san, é um prazer conhecê-las. Ao lado dela, Inoue Takina também se levantou, com seus cabelos negros e lisos balançando levemente. Ela acenou educadamente para as irmãs Shouji. Prazer em conhecer vocês dois. Esses dois. Akane bateu levemente com o dedo na mesa, semicerrando os olhos. Se ela estivesse competindo contra garotas comuns, não sentiria pressão nenhuma. Mas esses dois não eram pessoas comuns. Chisato com sua energia radiante e contagiante. Takina com sua elegância e compostura refinadas. Isso vai ser difícil. Pela primeira vez, Akane não era a favorita óbvia. Ela murmurou algo entre dentes, arquitetando uma maneira de romper a barreira. Entretanto, as irmãs Shouji recorreram a Minami. Minami, trabalha no mesmo café. Sim. Minami, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, simplesmente assentiu com a cabeça. A rigor, ele trabalhava lá apenas ocasionalmente em regime de meio período, mas tecnicamente ainda contava. Takina e Chisato não estavam mentindo. Ao verem Minami confirmar, as irmãs Shouji não tiveram mais nada a dizer. No entanto, essa frase, trabalha no mesmo café, havia algo naquilo que não lhes parecia certo. As irmãs Shouji não eram tolas o suficiente para acreditar nas coisas tão facilmente. Eles não eram idiotas. Como colegas mulheres, era dolorosamente óbvio que os sentimentos de Chisato e Takina por Minami iam muito além de uma simples relação de trabalho. Após um breve silêncio, Yuko finalmente falou: Então, e quanto aos outros ali?
Seu olhar então se voltou para as 4 garotas da banda Kesoku. Meu nome é Nijika Ijishi, sou aluno do 2º ano do ensino médio de Shimokitazawa. Como vocês podem ver, Minami-san é a integrante de apoio da nossa banda. Como líder de fato da banda Kesoku, Nijika naturalmente assumiu a liderança ao se apresentar. Então, seus olhos vermelhos flamejantes mudaram de direção. Essa garota ruiva aqui é Kita Ikuyo, nossa vocalista principal. Próximo. Seu olhar se voltou para Ryu Yamada, que acabará de terminar seu omelete de arroz e estava limpando a boca. Assim que Nijika estava prestes a apresentá-la, Ryu, Yamada Ryu. Sem esperar, Yamada Ryu se levantou sozinha. Comparada a Akane Shinjo, Chisato e Takina, ela era a única que, em vez de se apresentar normalmente, ela percorreu com o olhar toda a sala, até que seus olhos cor de âmbar finalmente se fixaram em Akane, Chisato e Takina. Eu realmente não me importo com Minami e suas irmãs. O que me importa são vocês 3. Qual é exatamente a sua relação com Minami? Cego. Sem hesitação. Sem rodeios. As palavras de Yamada Ryu foram diretas e objetivas. Nossa relação com Minami. Claramente nem Akane, nem Chisato, nem Takina esperavam que Yamada fosse tão direto. No entanto, antes de respondermos a essa pergunta, estou um pouco curioso. Já que você é tão direto, Ryu-san, posso perguntar, qual é a sua relação com Minami? Em vez de ser pega de surpresa, Akane Shinjo rapidamente ajustou sua postura e devolveu a pergunta para Yamada. Ao ouvir isso, Yamada inclinou levemente a cabeça de uma maneira adorável, porém pensativa. Então ela se virou calmamente para Minami, piscando uma vez. Minami, qual você acha que é o nosso relacionamento? E assim, sem mais nem menos. Com uma única pergunta, Yamada desviou completamente o foco para o próprio Minami. Agora, não apenas Yamada, mas Akane, Chisato e Takina também, todos estavam olhando fixamente para Minami. Inacreditável. Minami permaneceu em silêncio o tempo todo, apenas observando. Mas de alguma forma, Yamada Ryu conseguiu arrastá-lo direto para o fogo. Isso foi uma armadilha completa. Uma questão de morte. Parece algo saído de um jogo da Telltale? Sinal de alerta, esta ação terá consequências? Com um pequeno suspiro, Minami pensou por um instante antes de responder. Somos amigos. É? A voz de Yamada imediatamente transmitiu um tom de descontentamento. No entanto, quer você goste ou não, é verdade. Além disso, Ryu, você já se declarou para mim alguma vez? O tom de voz de Minami permaneceu calmo, sua expressão impassível. E ele estava certo. A relação entre eles era próxima, mas Yamada nunca havia se confessado para ele. Então, tecnicamente, chamá-la de amiga não estava errado. No entanto, a amizade se manifestava de muitas formas. Ela era apenas uma amiga? Ou seria mais do que amigos, mas ainda não amantes? Essa parte, Minami deixou em aberto para que eles interpretassem como quisessem. Sua resposta foi simples. E no entanto, após ouvir isso, Yamada Ryu assentiu pensativamente. Você tem razão, Minami. Ainda não confessei. Bem, então. Ela fez uma pausa. Então, no movimento fluido, Yamada Ryu olhou diretamente nos olhos de Minami, e sem hesitar, eu gosto de você, Minami Shouji. Ah? A sala inteira mergulhou no caos. Ninguém previu isso. O que deveria ser uma pergunta simples. De alguma forma, terminou com Yamada fazendo uma confissão direta? Essa mulher era assustadoramente bom no jogo. Capítulo 176. Essa mulher, as maquinações dela são aterrorizantes. Será que ela realmente tinha planejado tudo com tanta antecedência? Ao observar a garota de cabelos azuis, calma e indiferente, Minami percebeu. Os olhos de Shinjo Akane se arregalaram em choque. As sobrancelhas elegantes de Nishikaji Chisato se arquearam em surpresa. Inoue Takina, geralmente serena, parecia visivelmente abalada. Só agora Akane percebeu. Yamada Ryu havia planejado toda essa situação. Primeiro, ela o surpreendeu com uma pergunta inesperada. Qual é a sua relação com Minami? Isso pegou todos de surpresa. Então, quando Akane respondeu com sua própria pergunta. E você, Ryu-san? Qual é a sua relação com ele? Ryu redirecionou os holofotes para Minami com maestria. Isso foi brilhante. Akane compreendia bem a personalidade de Minami. Minami nunca exagerava nem mentia ao responder perguntas, especialmente em público. Se ele estivesse oficialmente namorando alguém, teria admitido isso abertamente. E era exatamente isso que Yamada havia previsto. Ela sabia que Minami daria uma resposta honesta. Ela esperou que ele dissesse isso. E no momento em que ele fez isso, ela atacou sem hesitar. Que armadilha! Akane cerrou os punhos, sentindo-se frustrada por ter subestimado aquela garota. Ela presumia que Yamada Ryu fosse um sujeito descontraído, despreocupado e distraído. Mas na realidade, ela era uma estrategista astuta. Ao lado dela, Chisato e Takina estavam tendo pensamentos semelhantes. À primeira vista, Yamada-san parecia ser o tipo de pessoa preguiçosa e despreocupada. Mas esse nível de previsão tática foi inesperado. Este era um adversário perigoso. Até mesmo as irmãs Shouji, Yuko e Naomi, estavam completamente perdidas. Oriundos de uma família humilde na província de Akita, eles só tinham visto confissões de amor no ensino médio acontecerem atrás do prédio da escola. Ou talvez debaixo de alguma lendária árvore do amor. Mas confessar na frente de tanta gente? Isso exigiu um nível de coragem inimaginável. Eles ficaram sentados ali, atônitos. E então houve. Kita Ikuyo. Ela acabará de ver seu amado senpai se declarar para outra pessoa. O impacto destruiu completamente aquela garota normalmente alegre e radiante. Agora ela estava sentada ali, murmurando coisas incoerentes, um completo desastre. No entanto, em meio a todo o caos, duas pessoas enxergaram a verdade. Minami Shouji e Nijika Ijishi. Eles perceberam imediatamente. Yamada Ryu, na verdade, não tinha planejado nada. Isso não era uma armadilha.
Ela não havia feito cálculos nem tramado nada. Ela simplesmente disse isso. Ela estava falando completamente sério. Como era de se esperar de alguém que vivia livremente, agindo puramente de acordo com suas próprias emoções. Yamada Ryu não era do tipo que pensava demais nas consequências. Se ela sentisse vontade de dizer alguma coisa, ela simplesmente disse isso. Esse foi todo o seu raciocínio. Minami e Nijika fizeram contato visual. Ambos trocaram um olhar de compreensão impotente. Essa mulher, ela tinha um talento especial para causar o caos absoluto. Claro, nesse caso o caos foi uma surpresa de tirar o fôlego. Ou melhor, um choque total e absoluto. E agora que ela havia expressado seus sentimentos em voz alta, é claro que Minami Shouji não podia simplesmente fingir que não tinha ouvido aquilo, mesmo que isso tenha sido apenas mais um dos comentários impulsivos e de espírito livre de Yamada Ryu. Ainda tinha peso. Ele pensou em como formular sua resposta e estava prestes a falar quando Yamada-san, uma voz clara e confiante cortou o ar, interrompendo. Shinjo Akane, você pode ter se adiantado, mas eu já havia decidido, não vou recuar. Ela ergueu a cabeça e sem hesitar declarou. Eu também gosto do Minami-kun. Inicialmente, isso não fazia parte dos planos dela. Ela queria primeiro consolidar o vínculo entre eles, esperando até ter pelo menos 90% de chance de sucesso antes de agir. Mas ficar para trás, mesmo que uma única vez, significava que ela jamais conseguiria alcançar os outros. Shinjo Akane se recusou a ficar parada enquanto Yamada Ryu assumia a liderança. Então, mesmo que ela tenha sido forçada a essa situação, ela não teve outra escolha senão confessar agora. Sua voz era firme, seu olhar inabalável. Nesse momento, Yuko e Naomi Shouji já haviam superado o choque. Eles já suspeitavam há muito tempo que Shinjo Akane gostava de Minami, mas as suspeitas eram apenas isso, suspeitas. Agora, ela havia admitido isso abertamente. As duas irmãs trocaram olhares. Então é assim que são as garotas de Tóquio. Elegante e refinada, educada, mas absolutamente implacável no amor. Seus corações se encheram de admiração e um pouco de medo. Tóquio, que lugar assustador. E justamente quando eles estavam tentando assimilar tudo, do que vocês estão falando? A voz vibrante de Nishikaji Shizato dissipou a tensão. Sua expressão animada se transformou em um sorriso confiante. Vocês todos andaram conversando entre si, mas ao menos pensaram em mim e na Takina? Suas mãos deslizaram para dentro dos bolsos. Lá dentro, seus dedos roçaram no grampo de cabelo preto em forma de gato. Ela se lembrou de quando Minami deu a ela e a Takina coragem para encarar a felicidade. Ela já havia se decidido. Ela jamais desistiria de Minami. Então, Takina e eu nunca abandonamos nossos planos com Minami-kun. Nós também adoramos o Minami-kun. Na verdade, já fizemos planos para o casamento. Seus olhos escarlates brilhavam intensamente ao se fixarem em Yamada Ryu e Shinjo Akane. Vocês dois querem seguir em frente? Então daremos 2 passos, 3 passos, 4 passos à frente. Custe o que custar, cruzaremos a linha de chegada em primeiro lugar. Minami nos pertence. Ela e Takina conquistariam seu próprio final feliz. Todos aqueles que já haviam declarado seus sentimentos se recusaram a recuar. O ar ficou pesado de tensão. Até mesmo as empregadas que haviam planejado verificar como estavam os hóspedes não ousaram abrir a boca. A própria atmosfera do café havia mudado. Enquanto isso, como estava Itori Goto? Uma palavra. Confuso. Absolutamente, completamente, totalmente confuso. Ainda vestida com seu uniforme de empregada, ela nem teve tempo de se apresentar antes que Yamada-san roubasse toda a atenção. Ela observou em silêncio atônito enquanto o clima se transformava diante de seus olhos. O que está acontecendo? Por que todo mundo está confessando de repente? Isso não está certo, está? Como primeiro alvo da simulação, Itori tinha memórias de todos à mesa. Ela Nishikaji Shizato e Inoue Takina. Ela até se lembrou de Shinjo Akane. Mas, Ryu-san? Que desde quando Ryu-san se apaixonou pela Minami? Sua mente não conseguia acompanhar. Porque alguém que nem sequer aparecia em suas memórias estava de repente se confessando para Minami. E pior, porque todo mundo começou a participar de repente. Isso não estava no roteiro. Esta manhã mesmo, depois de ter acompanhado sua irmãzinha, Futari, de volta para a casa dos pais, ela estava muito animada com a ida de Minami à sua casa. Ela achou que tinha uma chance real. Mas agora, que diabos aconteceu? Como as coisas saíram desse controle tão rapidamente? Porque todo mundo está confessando tudo de uma vez. A velocidade vertiginosa de tudo a deixou paralisada. Uma metáfora para a luta de Tori. Foi como um aquecimento para uma corrida. No início, todos estavam apenas caminhando para frente, alongando-se e se preparando. Então, do nada, todo o grupo disparou em disparada a toda velocidade. E somente ela continuava parada na linha de partida. Ela mal havia dado 3 passos hesitantes para frente, mas acabou recuando 2 passos com medo de estar se movendo rápido demais. A tensão no ar era sufocante. O que eu faço? Devo confessar também? Devo simplesmente seguir o fluxo e fazer o que todo mundo faz? Ela nunca em sua vida havia vivenciado algo assim. Ela se sentia perdida, desamparada e completamente sozinha. Ela pediu ajuda a Kita e Kuyo. Kakita-san. Mas quando ela recorreu à sua melhor amiga em busca de apoio, Kita já tinha ido embora. Não fisicamente, mas mentalmente. Desde a confissão inesperada de Yamada Ryu, Kita entrou em um estado de completo isolamento. Se fosse um anime, ela seria desenhada em tons de cinza. Uma simples brisa poderia levá-la embora como poeira. A última esperança de salvação de Tori já estava perdida. Era isso. Este foi o fim. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ela nunca havia se sentido tão sozinha, tão impotente, tão completamente abandonada. E então, assim que o mundo de Tori desmoronou ao seu redor, uma nova voz rompeu a loucura. Eu juro, vocês. Minami finalmente falou.
Ele recorreu a Shinjo Akane, Yamada Ryu, Nishikaji Shizato e Inoue Takina. Então, sem hesitar um segundo, ele estendeu a mão e deu uma pancada na cabeça de cada um deles. Tum, 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 tum. Ai! Todas as 4 meninas soltaram um grito de surpresa, reagindo de maneiras únicas. E assim, de repente, a tensão sufocante evaporou-se num instante. Todos na sala soltaram um suspiro de alívio. Que diabos, Minamiko? A primeira a reclamar foi Shizato, esfregando a cabeça. Estávamos prestes a resolver isso. Resolver o quê? Minami lançou-lhe um olhar. Você sequer tem noção de onde estamos, Shizato? Shizato piscou e finalmente olhou em volta. Por estar tão absorta no momento, ela havia se esquecido completamente? Eles estavam no meio de uma festa escolar, dentro de um Mai Café. E agora? Uma multidão de estudantes estava olhando fixamente para eles. Pela primeira vez, até mesmo a ousada e destemida Nishikaji Shizato se sentiu envergonhada. Ela rapidamente fechou a boca e sentou-se novamente. Minami suspirou e se virou para Akane. E você, pare de se deixar levar pelo momento. Não pense demais nisso. Então, seu olhar se voltou para Ryu. E Ryu, pare de fingir que você é algum tipo de gênio. Você é só uma idiota que fala o que pensa sem pensar. Akane se virou para Yamada, estudando seu rosto. A expressão de Ryu era indecifrável. Mas da perspectiva de Akane, ela ainda não conseguia dizer se Minami estava certa ou não. Mas no segundo seguinte, as palavras de Yamada Ryu deixaram Shinjo Akane sem palavras. Tramando. Entendeu? Que tipo de tramóia? Ela piscou seus olhos âmbar, confusa, e olhou para Minami Shouji. Shinjo Akane. Espere. Essa garota era mesmo uma completa idiota? Ela gritou por dentro. Seu plano original era ir com calma, construir seu relacionamento com Minami e só se confessar quando o momento fosse certo. Afinal, confessar agora não era exatamente a melhor jogada estratégica. Mas ela nunca esperou. Todo seu planejamento cuidadoso seria completamente arruinado por uma simples, estúpida e não planejada confissão de Yamada Ryu. Instintivamente ela levou a mão ao peito. Não. Só de pensar em como Yamada Ryu arruinou toda a estratégia dela, fez com que ela se sentisse como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Sua confiança anterior esvaiu-se completamente quando ela se deixou cair de volta em sua cadeira. E o Sr. Yamada? Ela ainda estava de pé. Até. Ryu, sente-se. Minami falou calmamente. Ok. Yamada Ryu assentiu levemente com a cabeça e sentou-se novamente sem dizer uma palavra. Acompanhar toda essa sequência de eventos. Yuko e Naomi Shouji ficaram absolutamente impressionadas. Nenhum dos dois esperava por isso. Há poucos instantes, o ar estava carregado de tensão, um verdadeiro campo de batalha de confissões. E, no entanto, com apenas algumas palavras de Minami, toda a tempestade desapareceu sem deixar rastro. Ele era mesmo tão habilidoso assim para lidar com situações como essa? Tóquio era realmente um campo de batalha tão brutal assim? Não é de admirar que Minami tivesse tantas garotas interessadas nele. Agora tudo faz sentido. As 2 irmãs ficaram em silêncio, com a mente repleta de incredulidade. E quanto a Itori Goto? Ela soltou um pequeno suspiro. Crise evitada. Como era de se esperar de Minami. Mesmo numa situação como essa, ele lidou com ela com facilidade. Mas, enquanto relaxava, outro pensamento lhe ocorreu. Dessa vez, tudo deu certo. Mas e da próxima vez? E se alguém mais tentou conquistar Minami? Será que ela ainda teria sorte? Para acompanhar, no momento em que esse pensamento se instalou, o alívio que ela acabará de sentir desapareceu por completo. Seu peito apertou quando a ansiedade a dominou mais uma vez. Capítulo 177. Bem, então, Naomi e eu vamos embora agora. Parada na entrada da escola Shuka, Shouji Yuko olhou para Minami Shouji e falou em seu tom suave de sempre. Deixei suas roupas de inverno com o proprietário. Não se esqueça de buscá-las mais tarde. Entendi, Yuko-nei. Minami assentiu com a cabeça antes de se desculpar. Desculpe, Yuko-nei, eu é que deveria ter levado vocês 2 até a estação. É melhor você ficar aqui e resolver a sua própria bagunça, seu pirralho. Ao contrário da postura calma de Yuko, Shouji Naomi era muito mais desinibida. Ela facilmente passou um braço em volta do pescoço de Minami e lançou um olhar para o grupo de garotas que o esperavam nas proximidades. Caramba, que meninas incríveis! Normalmente encontrar apenas um seria como ganhar na loteria. Mas todos eles gostam do meu irmãozinho? De todos os ângulos possíveis. Foi como um porco desenterrando com sucesso uma horta inteira de repolho. Naomi lançou um olhar penetrante para Minami, mas não disse mais nada. E como se pressentisse os pensamentos de Naomi, Yuko prosseguiu. Quanto à situação amorosa de Shouji, Naomi e eu não vamos interferir. Ela permaneceu ereta com uma postura graciosa, porém firme, enquanto continuava. Nenhum de nós tem muita experiência com relacionamentos, mas confiamos que você saberá lidar com as coisas da maneira correta. Afinal, esses eram assuntos dele. Mesmo sendo da família, não seria correto interferir demais em seus assuntos privados. Yuko respeitava Minami, e essa era a maneira que ela encontrou de demonstrar isso. E ouvi-la dizer isso, Minami assentiu levemente com a cabeça entendido. Yuko sempre fora calma e atenciosa, nunca usando sua posição hierárquica para pressioná-lo. Ao contrário da imprevisível e distraída Naomi, Yuko era a irmã que ele mais respeitava. Após receber a resposta de Minami, Yuko não hesitou mais. Ela se despediu educadamente das garotas da Kesoku Band da Liku Reco e de Shinjo Akane antes de se virar e sair pelos portões da escola.
Yuko-nei e Naomi-nei já foram embora, né? Ao ver os dois desaparecerem de vista, Ijishi Nijika soltou um pequeno suspiro. Apesar de terem passado pouco tempo juntas, as irmãs de Minami eram surpreendentemente fáceis de gostar. Yuko era o exemplo perfeito de uma mulher tradicional e elegante. Gentil, amável, respeitoso e jamais agindo com superioridade, apesar de ser mais velho. Até mesmo Shinjo Akane, que normalmente era orgulhosa e obstinada, passou a nutrir certo respeito por Yuko. E quanto a Naomi? Ela era uma pessoa extrovertida e animada. Bastaram poucos minutos para que ela se enturmasse perfeitamente com pessoas extrovertidas como Kita Ikuyo, Ijishi Nijika e Nishikaji Shizato. Agora que eles tinham ido embora, Nijika, na verdade, sentiu um pouco de relutância em vê-los partir. Mas mais importante ainda, ela podia sentir isso. Essa atmosfera. Que situação constrangedora. Sim, isso foi ruim. Muito provavelmente devido ao que aconteceu anteriormente. A confissão de Yamada Ryu sobre o ataque repentino mergulhou todos no caos. Agora, tudo parecia estranhamente rígido. Nishikaji Shizato ainda conversava alegremente, mas Shinjo Akane e Inoue Takina haviam ficado completamente em silêncio. Claramente, eles estavam arrependidos de suas confissões impulsivas. E quanto a Goto Itori? Ela estava igual como sempre, tímida demais para tomar a iniciativa, mas constantemente lançando olhares furtivos para Minami por baixo de sua longa franja. Enquanto isso, Yamada Ryu, esse encrenqueiro, estava atualmente roubando sorvete das mãos de Kita Ikuyo. Ela realmente não tem ideia de que causou tudo isso, né? Como ela ainda conseguia comer como se nada tivesse acontecido depois do que ela acabou de fazer? Nijika esfregou as têmporas. Este evento deveria ser o festival cultural da escola secundária Shuka. Eles deveriam estar se divertindo. Mas e agora? Agora, reinava um silêncio constrangedor por toda parte. Nijika suspirou. Qualquer que seja, enquanto esse idiota aqui não disse mais nada para piorar a situação, então talvez eles pudessem simplesmente seguir em frente e aproveitar o festival. Ou pelo menos era o que ela pensava. A propósito, Minami, o que devemos fazer com todas as nossas confissões? Ijishi Nijika, gritando mentalmente. Ela conseguiu. Ela realmente conseguiu. Nijika levou as mãos à cabeça em desespero. Ela conhecia essa garota há muito tempo. Ela deveria ter previsto isso. Pessoas normais nessa situação esperariam o momento certo. Eles perguntavam em particular, quando não havia mais ninguém por perto. Mas não. Yamada Ryu decidiu dizer isso agora, na frente de todos. E pior, isso não era apenas atiçar as chamas. Isso consistia em jogar Minami Shouji nas chamas e observá-lo queimar. E assim, de repente, todos os olhares se voltaram para ele. Shinjo Akane, Nishikaji Shizato, Inoue Takina, Goto Itori. Todos aguardavam sua resposta. E Nijika, embora ela não estivesse envolvida, ela sentiu que ia ter um ataque cardíaco só de assistir a cena. Ela queria dizer algo em nome de Minami. Você está mesmo fazendo o que quer, né? Está tudo bem. Antes mesmo que Ijishi Nijika pudesse terminar de falar, Minami Shouji já a havia interrompido. Ela se virou para ele com uma expressão de surpresa, porque ela realmente não esperava por isso. Minami a interrompeu intencionalmente. Logicamente, se ele simplesmente tivesse ficado em silêncio, toda essa situação teria se resolvido. Mas em vez disso, Minami-san, a sempre gentil Nijika tentou falar novamente. Mas, ficar em silêncio não vai resolver nada. Sua voz, firme como sempre, transmitia uma calma reconfortante. Só de ouvir isso, o coração inquieto de Nijika se acalmou. Ela hesitou por um instante e depois se calou. E então Minami continuou. Na verdade, mesmo que Ryu não tivesse mencionado isso, eu teria mencionado. Porque não importa o que aconteça. Essa foi uma situação em que 4 garotas diferentes haviam confessado a ele. Bem, tecnicamente, Goto Itori estava tão apavorado que não conseguiu dizer absolutamente nada. Então não havia como Minami simplesmente dar risada e fingir que nada aconteceu. Isso seria desrespeitoso com Yamada Ryu, Nishikaji Shizato, Inoue Takina e Shinjo Akane. Mas, antes de prosseguirmos, há uma coisa que preciso esclarecer primeiro. Suas palavras despertaram a curiosidade de todos. Então, quantos de vocês só acabaram confessando porque o Ryu falou primeiro e não deixou escapatória? Dessa vez, o tom de Minami mudou ligeiramente. Seu rosto, geralmente sereno, mostrava um leve tom de resignação impotente. Porque a verdade era, Yamada Ryu era um idiota obcecado e cabeça de vento que conseguia dizer coisas absurdas com a maior seriedade. E desta vez, ela havia se superado. Com uma frase impensada, ela conseguiu arrastar outras 3 garotas junto com ela. Com a boca cheia do sorvete que sobrou de Kita Ikuyo, Yamada Ryu olhou para cima, sem expressão. Sua expressão era tão pura e inocente que personificava perfeitamente a palavra desavisada. E, no entanto, suas palavras já haviam deixado o rosto de 3 meninas vermelho como um pimentão. No momento em que Minami fez aquela pergunta, eles sentiram a dor do que acabará de acontecer. Porque a verdade era, eles tinham caído completamente na armadilha de Ryu. Essa mulher era como um míssil teleguiado, atingindo o alvo com precisão perfeita. Muito bem, então vamos voltar às confissões. Minami não se esquivou do assunto. Ele se virou para Shinjo Akane. Akane, se eu tivesse aceitado sua confissão, o que você teria feito em seguida? Ela claramente não esperava que a pergunta se voltasse contra ela tão repentinamente. Seus lábios rosados e macios se entreabriram, e ela lutou para encontrar uma resposta. Após um longo momento, com o rosto ficando ainda mais vermelho, ela finalmente sussurrou. Não sei, porque sinceramente,
Ela nem sequer tinha planejado confessar hoje. Ela estava esperando o momento certo, quando tivesse 90% de certeza do sucesso. Mas aí Ryu lançou sua confissão como uma bomba, e antes que percebesse, entrou em pânico e seguiu o grupo. Minami voltou-se para Nishikaji Shizato e Inoue Takina. A garota de cabelos dourados e a garota de cabelos negros imediatamente evitaram seu olhar. Foi exatamente como aquele momento no ensino fundamental, quando um rapaz se declarava para uma rapariga, e a turma inteira começava a cantarolar. Diga sim, diga sim. Isso não foram confissões verdadeiras? Era simplesmente ser escravo da atmosfera. Porque antes, Akane havia confessado. E então, eles pensaram. Se ela confessou, então eu também tenho que confessar. Os olhos de Minami permaneceram calmos enquanto ele perguntava. Quantos de vocês estavam pensando dessa maneira? Shizato, Takina, Akane. Os três levantaram as mãos lentamente. Minami suspirou profundamente. Mas não é como se meus sentimentos por você não fossem reais. Shizato fez beicinho. Claro, os sentimentos dela por Minami eram reais. Não estou negando seus sentimentos, Shizato. Sua voz suavizou-se ligeiramente. Mas assim como você leva seus sentimentos por mim a sério, eu também preciso levar seus sentimentos por mim a sério. Houve uma pausa. Então ele continuou. Para mim, confissões não são brincadeira. Não são algo que você possa simplesmente ignorar e esquecer. E definitivamente não são coisas que você deva dizer só porque se deixou levar pelo momento. Porque se você confessar a alguém seriamente, então eu também tenho que levar isso a sério. Shizato fechou a boca. Porque, nas palavras de Minami, ela sentiu algo sincero. Ela se entregou de corpo e alma a essa repentina batalha amorosa, disposta a dar tudo por Minami. E em troca, ele não ia ignorar os sentimentos dela só porque ela tinha se deixado levar pelo momento. Ele precisava pensar seriamente sobre isso. Amar alguém, e escolher estar com eles, nunca foi algo que devesse ser encarado levianamente. Minami talvez não tenha sido a pessoa mais correta do mundo, mas ele respeitava as pessoas que se importavam com ele. Hoje, tudo isso aconteceu por causa de uma frase impulsiva de Ryu. Foi uma verdadeira avalanche de emoções que levou a uma reação em cadeia de confissões precipitadas. Isso é, na verdade, muito grosseiro. Takina, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, finalmente sussurrou algo para si mesma. Porque a verdade era, eles só estavam pensando neles mesmos. Eles não haviam considerado como Minami se sentiria em relação a isso. Essa constatação foi um baque. Até mesmo Shizato, que normalmente era tão despreocupada, caiu em profunda reflexão. Akane também apenas olhou em silêncio para Minami com aqueles seus olhos carmesins. Todos estavam reconsiderando. Não se tratava apenas de competir com outras garotas. Era sobre, como posso estar verdadeiramente com Minami? Não por um impulso momentâneo, mas porque queremos compartilhar um futuro juntos? Essa era a verdadeira questão. E até o Ryu finalmente parou de comer o sorvete da Kita. Em vez disso, ela havia comprado um prato de takoyaki e estava se empanturrando com ele. Ela simplesmente não para de comer, né? Minami balançou a cabeça negativamente. E enquanto ele pensava nisso, ele sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar adequadamente com os sentimentos deles. Mas quanto mais ele pensava, quanto mais um pensamento em particular lhe vinha à mente. Espere, será que eu deveria levar todos eles? Minami olhou fixamente para o horizonte. Então, ele voltou seu olhar para Goto Itori. Ela ficou sentada ali observando. Seus olhos azuis claros se encheram de emoção. Itori, Minami exalou. Ele não esperava que, em meio a todo esse caos, ela seria a única que teria permanecido em completo silêncio. Será que ela possuía alguma sabedoria oculta por ser socialmente ansiosa? Com esse pensamento, Minami estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça dela. Você tem pensado seriamente nisso, não é, Itori? É. A boca de Itori Goto entreabriu-se, seus olhos arregalados encarando Minami Shoji sem expressão. Ela não conseguiu dizer isso, porque ela estava com muito medo de se levantar e confessar. Ela simplesmente não conseguia dizer isso. Capítulo 178. Itori Goto realmente não esperava por isso. Ela não fez nada além de se manter discreta o tempo todo, mas, de alguma forma, acabou sendo a vencedora inesperada. Mas isso também não é ruim. Ao sentir a mão de Minami Shoji acariciando suavemente sua cabeça, suas bochechas coraram intensamente e uma risadinha escapou de seus lábios. Hehehe. Ela tomou uma decisão, ia manter a boca fechada. Ninguém precisava saber que o único motivo pelo qual ela não havia participado das confissões era porque estava com muito medo de se levantar e dizer alguma coisa. E a partir daí, as coisas progrediram muito mais tranquilamente. Com Minami Shoji e Ijishi Nijika conduzindo a conversa, o clima foi gradualmente melhorando. Itori Goto jamais esperava esse desfecho. Ela não fez nada além de se manter discreta, mas, de alguma forma, acabou sendo a vencedora inesperada. Mas isso também não é ruim. Ao sentir a mão de Minami Shoji acariciando suavemente sua cabeça, suas bochechas coraram intensamente e uma risadinha escapou de seus lábios. Hehehe. Ela decidiu permanecer em silêncio? Ninguém precisava saber que o único motivo pelo qual ela não havia participado das confissões era simplesmente porque estava com muito medo. A partir daí, as coisas progrediram muito mais tranquilamente. Com Minami Shoji e Ijishi Nijika conduzindo a conversa, o clima foi gradualmente melhorando. Resumindo, todas as meninas ali tinham mais ou menos a mesma idade, o que significava que tinham muitos assuntos em comum para conversar. Embora tecnicamente fossem rivais no amor, isso não os impedia de manter conversas casuais. Por exemplo, o vasto conhecimento de Shinjo Akane surpreendeu Shizato Nishikiji e Takina Inoue.
enquanto suas experiências práticas do dia a dia deram a Shinjo Akane uma nova perspectiva. Afinal, Shinjo Akane planejava deixar a família Shinjo depois de entrar na universidade. Como herdeira de uma família prestigiosa, ela nunca havia lidado com coisas como orçamento ou tarefas domésticas. Então estava genuinamente curiosa sobre as experiências de Chisato e Takina no mundo real. Além disso, conversando com eles, ela também poderia avaliar a força de seus oponentes. Como diz o ditado, conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo, e você vencerá todas as batalhas. Com seus próprios pensamentos e motivações, o grupo continuou caminhando junto. Ao mesmo tempo, Minami Shoji não pôde deixar de admirar a capacidade de Ijishi Nijika de manter um ambiente animado. Não era à toa que ela era chamada de Anjo de Cima Okitazava pelos fãs em sua vida anterior. Com sua personalidade alegre e habilidades sociais naturais, ela tinha um talento único para unir as pessoas. Suas palavras gentis e seu comportamento atencioso emanavam um brilho semelhante ao de um anjo. É claro que, ao contrário daqueles fãs no Bilibili, Minami Shoji não ia começar a chamá-la de mãe, mas ele ainda a respeitava muito. Nesse exato momento, já era hora. Shinjo-san. Minami Shoji olhou para o relógio e de repente falou. Hora de quê? Shinjo Akane, que estava em uma discussão profunda com Chisato e Takina sobre se deveriam ou não deixar o detergente de molho antes de lavar as roupas, piscou, confusa. Então, como se de repente se lembrasse, ela soltou um suave estava quase na hora. Chegou a hora da apresentação de O Monstro do Coração Humano. Por se tratar de uma peça teatral tokusatsu, os cenários e as maquetes da cidade tiveram que ser cuidadosamente organizados com antecedência. Sem falar nas telas de LED de alto custo, na narração de Minami Shoji e na troca de figurino de Rika Takarada. Devido a todos esses elementos, O Monstro do Coração Humano foi programado para ser a primeira grande apresentação do Festival Shuka. Só a montagem de tudo levou mais de 10 minutos. Ao ouvir a explicação de Shinjo Akane, Ijishi Nijika percebeu algo de repente. Isso significa que nós também precisamos começar a nos preparar. Como a banda dela, Kesoku Band, também se apresentaria, eles precisavam de tempo para se preparar mentalmente e fazer os ajustes finais. Parece que é aqui que nosso pequeno passeio termina. Ao contrário das outras, Chisato Nishikiji não pareceu muito desapontada. Ela sorriu e, de forma brincalhona, agarrou-se ao braço de Minami Shoji. Eu queria muito assistir a sua apresentação, Minami-kun. Mas eu e a Takina estamos responsáveis pelo fornecimento de comida no Rico Rico hoje, então temos que ir. Mas, próxima vez. Seus brilhantes olhos vermelho-dourados se voltaram para Shinjo Akane e Yamada Ryu, ignorando completamente a presença quase imperceptível de Torigoto. Quem vai conquistar o coração do Shoji-kun com certeza serei eu e a Takina. Como que declarando guerra, ela ergueu o punho com confiança. Por enquanto, vamos deixar vocês o pegarem emprestado, mas da próxima vez, ele será nosso. Ela riu alegremente, depois soltou o braço de Minami Shoji e se virou para Takina. Vamos lá, vamos embora. Takina fez uma reverência educada ao grupo antes de sair. Obrigado pelo seu tempo. Qual é, Takina? Você não precisa ser tão formal com nossos rivais. Mas boas maneiras. Está tudo bem, vamos embora. Suas vozes se misturaram, a confusão de Takina se fundindo com a energia despreocupada de Chisato enquanto elas saíam. Esses dois são realmente algo fora do comum. Kita Ikuyo observou-os partir e soltou um pequeno suspiro de admiração. Ela era extrovertida, mas nunca conseguia ser tão direta quanto Chisato, usando abertamente a palavra rival na frente de todos. Até mesmo Shinjo Akane se viu assentindo levemente em concordância. A maioria das pessoas hesitaria em chamar outras de rivais românticos tão abertamente, mas, de alguma forma, Chisato fez parecer completamente natural. Se ela fosse um menino, pensou Akane, talvez também se apaixonasse por ela. Sem a dupla de Rico Rico, apenas Shinjo Akane, Minami Shoji e Kesoku Band permaneceram. Como ambos os grupos estavam indo para o ginásio, decidiram ir juntos. Ao chegarem aos bastidores, eles se separaram para se preparar para suas respectivas apresentações. Fico imaginando que tipo de espetáculo Shinjo-san e Minami-san vão apresentar. Já vestida com sua roupa da Kesoku Band, Ijishi Nijika ficou nos bastidores, cheia de expectativa. Então, as cortinas se abriram. No centro do palco, Shinjo Akane permanecia confiante, supervisionando os preparativos finais. Uma peça teatral tokusatsu, hein? Finalmente, ao pousar a comida, Yamada Ryu murmurou algo interessado. Tokusatsu? Ijishi Nijika inclinou a cabeça, desconhecendo o termo. Sabe, tipo Ultraman, Kamen Rider e Super Sentai. Yamada Ryu, um fã de assistir filme sozinho, deu uma explicação simples. Ijishi Nijika entendeu apenas vagamente. Após o falecimento de sua mãe, ela cresceu sob a influência de sua irmã mais velha, apaixonando-se pela música rock. Como resultado, ela quase não tinha experiência com Ultraman ou Kamen Rider. Eram apenas nomes que ela já tinha ouvido falar. Ouvi dizer que Minami-kun escreveu o roteiro sozinho, vestida com o uniforme da banda, e Torigoto falou com hesitação. Suas palavras despertaram imediatamente o interesse de todos, até mesmo Yamada Ryu parou de comer. A última obra de Minami, A Garota Escondida nos Campos de Azaleias, tornou-se lendária. Se esse roteiro de Tokusatsu fosse parecido com isso, talvez fosse algo verdadeiramente especial. Com esse pensamento, a banda Kesoku olhou para o palco. Os enormes telões de LED que Shinjo Akane havia alugado a um custo altíssimo foram finalmente montados por completo. Está começando. O cenário da cidade, o sistema de som e a iluminação do palco estavam todos prontos. Vestindo o uniforme militar completo, com os cabelos curtos cuidadosamente presos, Rika Takarada exalava uma presença marcante e imponente. Por fim, o olhar de Shinjo Akane se fixou em uma figura no canto. Lá, Minami Shoji estava sentado calmamente em uma cadeira, folheando o roteiro. Minami-kun. Ela sussurrou o nome dele, com um olhar suavizado.
Esta etapa representou o ápice de todos os seus esforços. O primeiro passo deles. Assim que a cortina se fechou, a narração clara e firme de Minami preencheu o auditório, e assim começou o monstro do coração humano. A história se passa no Japão contemporâneo, na época em que o governo decidiu liberar água residual nuclear. Assim como seu talento natural para conversas sociais, a habilidade de Minami Shoji para contar histórias também era excepcional. Sua voz clara e firme, livre de quaisquer oscilações emocionais, envolveu o público na narrativa sem esforço, estabelecendo o contexto da história sem torná-la forçada ou tediosa. Isso é incrível. Minami-san, Kita Ikuyo, assistindo da plateia, não conseguiu conter um sussurro de admiração. Normalmente a parte mais tediosa de qualquer peça teatral tokusatsu é o narrador explicando o contexto da história. Se a exposição se prolongar demais ou o narrador não tiver habilidade, pode rapidamente entediar o público. No entanto, Minami Shoji evitou completamente essa armadilha. Sua narração era tão envolvente que até mesmo alguém desinteressado em tokusatsu, como Ijishi Nijika, se viu cativado. Ela estava genuinamente curiosa para saber como a história se desenrolaria. Afinal, Minami Shoji era agora um concorrente direto da banda Kesoku no Festival Shuka. Enquanto ela assistia, a peça continuou. Uma criatura marinha mutante causada pela poluição de águas residuais nucleares. Um governo japonês que ignorou as leis marítimas internacionais e o surgimento do kaiju da era permiana, Tanazis. Então a personagem principal, Rika Takarada, entrou em cena. Ela apresentou um monólogo impactante, dividida entre o objetivo de Tanazis de proteger o oceano e sua devastação no Japão. Foi incrível. A apresentação foi fascinante. A atuação impecável de Rika Takarada, o traje de kaiju com design intrincado, os diálogos perfeitamente elaborados e até mesmo cenários em miniatura da cidade, meticulosamente construídos por Shinjo Akane, são alguns dos destaques. A música de fundo, os rugidos de Tanazis, o pânico dos cidadãos em fuga. Ijishi Nijika não conseguia acreditar? Como é que isto é apenas uma produção de escola secundária? Não se tratava apenas de uma simples peça escolar, a qualidade era tão alta que provavelmente poderia ser apresentada comercialmente sem qualquer problema. Ela estava tão absorta que nem percebeu o silêncio que se instalou na plateia. Inicialmente, algumas pessoas se mostraram céticas em relação a uma peça tokusatsu. Afinal, no Japão, tokusatsu era frequentemente visto como um gênero infantil. A maioria dos estudantes do ensino médio já havia superado o fascínio infantil por super-heróis e batalhas de kaiju. Mas o monstro do coração humano frustrou todas as suas expectativas. Com seus temas impactantes, visuais deslumbrantes e comentários sociais incisivos sobre águas residuais nucleares, o público se viu completamente absorto. Então veio o clímax. Tanazis, o guardião do oceano, jazia mortalmente ferido, seu sangue vermelho escuro espalhando-se pelo mar radioativo. À medida que o oceano se tingia de vermelho, o público silenciou. Então, os olhos do kaiju abriram-se subitamente. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Devido aos efeitos da contaminação nuclear, Tanazis sofreu mutações ainda maiores. Os mísseis genéticos antes capazes de derrotá-lo, agora eram completamente inúteis. Rika Takarada, ajoelhada sobre as ruínas destruídas de Tóquio, cerrou os punhos. Enquanto o sol se punha atrás dela, como mostrado nos telões de LED, ela proferiu sua última e comovente frase. Este é o desastre que o governo japonês atraiu para si mesmo. A história terminou. A cena final mostrava a paisagem urbana em ruínas, banhada pelo brilho quente, porém melancólico, do pôr do sol. O contraste entre o pôr do sol deslumbrante e a devastação de Tóquio criou uma atmosfera que era ao mesmo tempo assombrosamente bela e profundamente trágica. Gole, Ijishi Nijika engoliu em seco. Então, uma ovação estrondosa irrompeu. Por um instante, ela se esqueceu de que deveria se apresentar em seguida. Por quê? Por quê? Exatamente como eu esperava da Minami, murmurou Yamada Ryu, voltando à realidade. Ao lado dela, Kita Ikuyo hesitou antes de expressar exatamente o que Ijishi Nijika estava pensando. A atuação de Minami-san e Shinju-san foi simplesmente incrível. A pressão sobre nós agora é insana. Sim, este primeiro ato já havia estabelecido um padrão impossivelmente alto. Como é que se poderia esperar qualquer outra apresentação depois disto? Capítulo 179. Em comparação com os sentimentos e pensamentos da banda Kesoku, os pensamentos de Shinjo Akane eram muito mais simples. Isso foi. Nós conseguimos Minami-kun. Ao retornar para comemorar com Takarada Rika e os outros, Shinjo Akane reprimiu a empolgação em seu coração e aproximou-se de Minami Shoji, que acabará de sair do estúdio após a narração. Ah, sim. Conseguimos. Minami Shoji não pareceu tão entusiasmado quanto Ibiki Yuta ou Tsumi Sho, limitando-se a acenar com a cabeça e um pequeno sorriso, nada mais. Mas Shinjo Akane o compreendia bem. O jovem de cabelos negros sempre foi do tipo que escondia suas emoções. O simples fato de ele ter sorrido, isso já era prova mais do que suficiente dos seus sentimentos. Ele ficou feliz com o sucesso do programa? Ou será que ele estava mais feliz por finalmente ter dado o primeiro passo em direção ao seu sonho de trabalhar com tokusatsu? Shinjo Akane desviou ligeiramente o olhar, como se procurasse a resposta no rosto de Minami Shoji. Mas logo ela desistiu da ideia. Minami Shoji continuava o mesmo de sempre. Com um grosso manuscrito nas mãos, mesmo sem óculos, seus olhos claros e penetrantes exalavam uma elegância inconfundível. De repente, Shinjo Akane sentiu um forte desejo de abraçá-lo, para envolvê-lo em seus braços, para abraçá-lo com força, para nunca o deixar ir, para mantê-lo ao seu lado para sempre. Mas como tinham acabado de sair do estúdio, havia alunos entrando e saindo ao redor deles. Assim, Shinjo Akane não teve outra escolha senão esconder suas mãos inquietas atrás das costas, seguindo silenciosamente Minami Shoji. Após um instante, de repente, ela se pronunciou. Minami-kun, nós realmente fizemos isso, não fizemos?
Seu bobo Minami-kun. Você deveria ter dito sim, nós conseguimos. Num tom muito mais confiante. Era como se ela estivesse fazendo um bequinho. Ou talvez Shinjo Akane estivesse apenas tentando confirmar. Será que tudo aquilo era real? Hoje tudo correu tão bem que pareceu quase um sonho. Ela correu à frente de Minami Shouji, exibindo um sorriso radiante enquanto falava. Minami Shouji ergueu o olhar para encarar Shinjo Akane. Sob a luz fraca do ambiente interno, seus olhos assumiram uma cor completamente diferente. Era uma cor que a antiga Shinjo Akane, aquela que sempre mascarava suas verdadeiras emoções, jamais teria possuído. Minami Shouji se viu momentaneamente cativado por aqueles olhos deslumbrantes. Então, ele assentiu com a cabeça. Sim, nós conseguimos, Shinjo-san. Errado. É Akane. Enquanto caminhavam dos bastidores do estúdio em direção à entrada principal da escola Shuka, uma voz clara, porém desamparada, ecoou. Muito bem. Conseguimos, Akane. Enquanto isso, Minami Shouji estava se dirigindo ao portão principal da escola Shuka para tratar de outro assunto. E isso foi. Ei Minami. Aqui. Em pé no portão da escola, Ijishi Seika acenou animadamente enquanto chamava Minami Shouji, que se aproximava. Onde está o Para-san? Olhando para Hiroi Kikuri e Ijishi Seika que já estavam presentes, Minami Shouji perguntou casualmente. A Para-san já havia mencionado antes que viria à escola Shuka para assistir à apresentação da banda Kesoku. No entanto, diante de Minami Shouji estavam apenas Ijishi Seika e um Hiroi Kikuri completamente bêbado, que precisou do apoio de Seika para sequer conseguir ficar de pé. Não havia sinal de mais ninguém. Ah, você quer dizer parar? Ijishi Seika explicou. Ela disse que alguém precisava ficar na Starry para vigiar a loja, então ela se ofereceu para ficar. Mami Shouji. E lá se vai mais um adulto responsável, suspirou Minami. Não que tivéssemos muitos para começo de conversa. Ao ouvir suas palavras, Hiroi Kikuri, ainda se apoiando em Seika, de repente cambaleou e apontou um dedo trêmulo para Seika. Ei, Shouji com soluço, você está menosprezando seu senpai? Seika é totalmente um adulto responsável. Minami lançou-lhe um olhar inexpressivo. Eu não estava falando da Seika. Eu estava falando de você, Kikuri-san. De todos os ângulos possíveis, Minami Shouji teve que admitir. Se ao menos metade da inexplicável autoconfiança de Kikuri pudesse ser transferida para Itori Goto. Então vamos lá, chefe. Com isso, Minami casualmente pegou a mão de Seika e começou a caminhar para frente. Ijishi Seika. Shouji-kun. Após dar alguns passos, ela se pronunciou. Algo errado? Sim, definitivamente tem alguma coisa errada. Seika esfregou as têmporas em sinal de exasperação. Não vá embora assim, sem mais nem menos, deixando Kikuri para trás. Tic. Ei, não fique com essa cara de relutante. Tudo bem. Minami suspirou, finalmente cedendo e ajudando Seika a amparar Kikuri, que estava quase inconsciente, enquanto caminhavam em direção ao ginásio da escola Shuka. No caminho, encontraram um dos professores responsáveis por manter a ordem no festival. Ao ver Minami praticamente carregando Kikuri, que estava bêbada, a professora quase expulsou todas da escola ali mesmo. Felizmente foi aí que a reputação de Minami se mostrou útil. A professora o reconheceu e, após muita insistência e garantias, finalmente os deixou passar. Como esperado do aluno número 1 do país. Será esse o poder do status do Minamiko na escola Shuka? Kikuri falou arrastado, claramente impressionada. Na época em que ela estava na escola, ela nunca recebeu nenhum tipo de tratamento especial como esse. Ela sempre fora uma pessoa solitária, almoçava sozinha e nunca recebia nenhum reconhecimento. Diferentemente de Minami Shouji, que conseguiu até mesmo apaziguar os ânimos com a equipe disciplinar da escola. Sinceramente, gostaria que minha suposta reputação não tivesse sido desperdiçada carregando um bêbado em plena luz do dia. Você realmente precisa parar de beber, Kikuri-san. Minami lançou-lhe um olhar de soslaio. Hehehe. Kikuri, como esperado, não levou suas palavras a sério. Ela simplesmente deu uma risadinha e então ergueu a cabeça. Já estamos aqui? A caminhada da entrada da escola secundária Shuka até o ginásio não era longa. Com a conversa que tiveram anteriormente, eles chegaram sem nem perceber. A apresentação da banda Kesoku deve acontecer em breve. Minami olhou para o relógio. Vamos lá. Para ser sincero, esta seria a primeira vez que ele ouviria a Kesoku Band se apresentar ao vivo de verdade. Até então, ele só os tinha ouvido ensaiar no estúdio. Como essa era uma oportunidade rara, ele não queria perdê-la de jeito nenhum. Além disso, se ele perdesse, ele tinha a sensação de que Yamada Ryu o importunaria com isso por um longo tempo. Aquela mulher raramente falava muito, mas quando o assunto era de seu interesse, ela podia falar sem parar durante um dia inteiro. Após ajudar Kikuri a entrar no ginásio, Minami mal havia dado alguns passos quando uma voz familiar a chamou. Minami-kun, e esses dois são. Naoki-san Michio-san. Minami se virou e, ao reconhecer as pessoas que haviam falado, acenou educadamente com a cabeça. Quem se dirigia a ele eram ninguém menos que Naoki Goto e Michio Goto, com quem ele havia se separado mais cedo naquela manhã. Faz sentido que eles ainda estivessem ali, afinal, eles tinham vindo originalmente para assistir à apresentação da Kesoku Band. Após as saudações, Minami apresentou Ijishi Seika e Hiroi Kikuri aos Gotos. Como eles eram mais velhos, Seika fazia questão de ser respeitosa ao falar com eles. Mas o que realmente surpreendeu Minami foi Kikuri. Apesar de estar bêbada e quase incoerente momentos antes, assim que ouviu que eram os pais de Tori Goto, ela imediatamente se recompôs um pouco, sorrindo e os cumprimentando adequadamente. Agradecemos muito a vocês dois por sempre cuidarem da nossa filha. Oh não, de jeito nenhum. Kikuri deu uma risadinha. Se tem alguém que eu deveria agradecer, é a pequena Itori por sempre cuidar de mim. Minami e Seika trocaram olhares. Como ela pôde dizer, sem corar, que era um estudante do ensino médio quem estava cuidando dela? Esqueça. Não havia motivo para questionar.
Dito isso, todos continuaram caminhando em direção à frente do ginásio. Como entraram pela porta dos fundos, seus assentos estavam muito distantes. Mesmo que a Kesoku Band começasse a tocar, seria difícil ouvi-los claramente no ambiente barulhento. Levando Kikuri consigo, avançaram em direção à frente. Foi somente então que Naoki Goto se pronunciou. A propósito, Minami com sua apresentação de monstro do coração humano foi incrível. Mesmo não sendo alguém que normalmente assistia a Tokusatsu, ele ficou completamente absorto pela atuação de Minami, assistindo com a respiração suspensa. Isso foi praticamente de qualidade profissional. Obrigado, mas não foi apenas o meu trabalho, foi o esforço de todo o elenco e equipe. Minami não estava sendo modesta. Ele havia testemunhado em primeira mão o quanto Rika Takarada, Yuta Ibiki e Utsumi Sho se esforçaram. Atribuir todo o mérito a si próprio teria sido demasiada arrogância. Por falar nisso, onde estão os atores de Monstro do Coração Humano? Ao ouvir as palavras de Minami, Michio Goto olhou curiosamente para trás, mas não viu Rika e os outros. Eles foram comemorar. Provavelmente estão passeando pelo festival agora. Como eu ainda tinha a apresentação da Kesoku Band para assistir, não fui com eles. Minami explicou. Akane estava extremamente satisfeita com o sucesso de Monster of the Human Heart. Para comemorar, ela levou Rika e as outras para aproveitar o festival. Eu vejo. Naoki e Michio não se detiveram no assunto. Em vez disso, voltaram sua atenção para o palco. Depois que essa banda terminar, a Kesoku Band deve ser a próxima, certo? Sim. Minami assentiu com a cabeça. A julgar pelo cronograma, já deve estar na hora. Ele até já havia feito um pequeno favor para eles antecipadamente. Na véspera do festival, ele levou Itori Goto a uma loja de música para ajustar o violão dela. Afinal, ele ainda se lembrava de como, no episódio final de Boshi The Rock, as cordas da guitarra de Tori se romperam durante uma apresentação ao vivo, obrigando-a a encontrar uma solução alternativa na hora. Mas agora que ele já sabia o que ia acontecer, ele não permitiria que isso se repetisse de jeito nenhum. A banda Kesoku havia se preparado demais para hoje. Um acidente simples e evitável como esse não tinha motivo para acontecer. A única questão era, como está a situação da banda Kesoku atualmente? Enquanto Minami refletia sobre isso, ele olhou além da banda que se apresentava, em direção aos bastidores cobertos por cortinas. Lá, as 4 integrantes da banda Kesoku devem se preparar. Ai, estou tão nervosa. Nos bastidores, Kita e Kuyo respirou fundo. Quase 300 pessoas estavam à espera deles. Isso foi completamente diferente da primeira apresentação ao vivo deles. Medo, ansiedade, pressão. Se eles errassem na frente dessa multidão enorme, o que aconteceria? Inúmeras emoções a invadiram. Kita-chan, não se preocupe. Já praticamos isso centenas de vezes. Apenas respire fundo. Ijishi Nijika tranquilizou. Ah sim, Nijika-senpai. Kita sentiu levemente com a cabeça, tentando se acalmar. Bom, Nijika sorriu ao vê-la relaxar. Então ela se virou para olhar para Itori Goto, como membro mais quieto da banda. Como estava Boshi? Então ela viu o estado atual de Tori. Ei, hehehe. A Minami está observando. Preciso mostrar meu lado mais descolado. Tenho que dar o meu melhor, preciso dar o meu melhor. Ei, hehehe. Com a cabeça baixa, a longa franja caindo sobre seu rosto delicado e adorável, ela murmurava febrilmente. Sua presença sinistra lembrava uma figura fantasmagórica saída diretamente de um filme de terror. Ijishi Nijika instintivamente deu 2 passos para trás. Nossa, ela nem estava nervosa, mas de alguma forma todos os sinais de desconforto estavam no máximo? Deve ficar tudo bem, né? No mínimo, Boshi estava empolgado. Ijishi Nijika esfregou as têmporas e depois se virou para Yamada Ryu. Ryu, tudo bem? Vestida com o uniforme da banda Kesoku, a saia midi azul marinho balançando levemente, Yamada Ryu respondeu com a mesma concisão de sempre. Mas era evidente, seu olhar não estava focado na banda que se apresentava no palco naquele momento. Não. Seus olhos frios e lânguidos percorreram o grupo de artistas e se fixaram na plateia. Ali em meio à multidão estava um jovem refinado de cabelos escuros, cujo olhar se elevava calmamente em direção à sua posição nos bastidores. Minami-san. Ijishi Nijika avistou Minami Shouji na plateia. Ela deveria mesmo ficar surpresa? Ele não só havia sido fundamental para o desenvolvimento da guitarra solo da banda, como também para o baixista. Para uma banda, essa situação foi boa ou ruim? Ijishi Nijika não tinha certeza. Mas de uma coisa ela tinha certeza. Eles estavam prestes a subir naquele palco e dar tudo de si. Eles jogavam com tudo que tinham, demonstrando as habilidades que haviam aprimorado meticulosamente ao longo de inúmeras sessões de prática. Esta apresentação era a maneira que eles encontraram de agradecer a Minami Shouji por toda a tutoria e orientação que ele lhes havia dado. Eles não iriam estragar tudo. Com essa determinação a dominando, Ijishi Nijika ouviu a voz chamando da frente do palco. Banda Kesoku, preparem-se. Sim, os 4 membros trocaram olhares. Então, sem hesitar, eles subiram ao palco. A apresentação deles estava prestes a começar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.